Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 1076 Um segundo. A expressão de Cylon mudou. Ele sentiu como se toda a força que colocou em suas adagas tivesse subitamente se esgotado. Seu controle foi quebrado em um instante e todo o esforço que ele havia feito para cavar em direção ao coração de Leonel se transformou em uma nuvem de fumaça. Porém, ele já estava no ar e o cubo segmentado estava ao alcance do braço. Quem se importava com o que aconteceria enquanto Leonel não conseguisse mais se curar? Ele já havia aberto um caminho através dos ossos e pulmões de Leonel. Praticamente todo o lado esquerdo de seu corpo não passou de uma pilha inútil de mingau. Se ele perdesse a capacidade de curar, estaria acabado. Foi nesse momento que o braço de Leonel se estendeu, agarrando a ponta do chicote de Delores para puxar com força. A princípio, Delores pensou que Leonel desejava morrer. Em primeiro lugar, o chicote dela tinha a capacidade de se tornar intangível assim como ela. Com apenas um pensamento, ela poderia transformar livremente seu corpo em pura força da água. E em segundo lugar, será que Leonel pensava que só porque o seu chicote parecia flexível e frágil é que realmente o era? Um único estalo de sua arma poderia destruir uma cordilheira inteira. Mesmo Ciris não estenderia a mão casualmente para pegá-la. E ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu. A expressão de Delores mudou, reagindo imediatamente para transformar seu chicote em pura força da água. Mas naquele momento parecia que toda a força que ela despejou foi sugada por um poderoso vácuo. Não importa quanto esforço ela fizesse, seu chicote permanecia sólido. Quando ela percebeu o problema, já era tarde demais. Seu corpo foi impulsionado pelo ar como uma faixa azul. Em um movimento rápido, Leonel soltou o chicote e virou a palma da mão, revelando sua lança mais uma vez. Seu braço, espancado e ensanguentado, explodiu com vital Star Force, curando-se em um piscar de olhos enquanto avançava com toda a sua força. Um vórtice espiral de força de lança de nível 2 se manifestou, girando e girando em torno do núcleo radiante de Leonel. Não! De alguma forma, o grito de Delores fez com que o clamor anterior de Leonel fosse falso e parecesse ainda mais óbvio. Eles foram atraídos por uma falsa sensação de segurança. Mas o erro deles foi acreditar que poderiam estar seguros perto de Leonel. SHU. Bang! O escudo da força de Delores foi feito em pedacinhos. Seu vestido foi rasgado em pedaços, permitindo que a armadura subjacente salvasse sua vida por apenas um momento. Infelizmente, a broca de Leonel era muito grande. Seu torso permaneceu um tanto seguro, mas seus braços, pernas e cabeça foram todos despedaçados, fazendo com que uma chuva de sangue caísse sobre o campo de batalha. Ironicamente, foi somente depois da queda da família chefe da chuva que ocorreram as primeiras chuvas. Cylon e as expressões dos outros distorceram-se descontroladamente. A ideia de que um deles pudesse morrer nunca passou pela cabeça deles. Cylon não teve escolha senão continuar buscando o cubo segmentado. Mas ele também ficou surpreso com o que aconteceu a seguir. O cubo segmentado mudou repentinamente, abrindo-se amplamente. Antes que Cylon pudesse se conter, ele caiu no meio das luzes, desaparecendo diante de todos os olhos. Em uma luta final, seu rugido perfurou o campo de batalha, mas ele ainda assim desapareceu. Bang! Leonel foi lançado voando quando o raio de Avarone finalmente o alcançou. A parte de trás de sua armadura foi rasgada em pedaços e sangue jorrou. No entanto, isso foi tudo. Mesmo com 5 agora se tornando 3, Leonel ainda estava de pé. Tossindo pesadamente, Leonel levantou-se mais uma vez. Ele arrancou a adaga de seu ombro, vital Star Force explodindo ao seu redor. Lentamente, as peças de sua armadura começaram a se reformar enquanto seu próprio corpo se curava a uma velocidade visível a olho nu. O campo de batalha estava bastante caótico neste momento, no entanto, ainda havia muitos indivíduos que ainda estavam ao alcance da voz e da visão desta batalha. Vendo 5 que Leonel enfrentava serem reduzidos a apenas 3, uma onda de fogo foi acesa abaixo dos da terra, enquanto exatamente o oposto ocorreu para os invasores. Eu vejo, Avarone falou levemente. Quando sua armadura quebrou, você revelou propositalmente seu braço quebrado e machucado, sem exibir nada da força azul. Então você o absorveu do cubo acima, embora pudesse produzi-lo sozinho, para incitar Cylon a cair em sua armadilha. Agora talvez o mais um de nós perigoso está fora do caminho para você, hein? Mas eu realmente não entendo como você conseguiu ganhar força suficiente para matar Delores com um único golpe. Leonel permaneceu em silêncio. Não. Não é que você tenha força para matá-la com um único golpe. Foi Cylon quem fez isso, certo? O olhar de Leonel se estreitou, mas ele ainda não disse nada. Essa estranha habilidade de deslocamento de potência e velocidade que você tem, aposto que funciona melhor com base na proximidade também, HM? Acho que somos todos tolos aos seus olhos então? Cylon estava derramando sua própria força em seu corpo, provavelmente tentando matar você. Mas no final, tudo o que ele estava fazendo era lhe dar a força exata que você precisava para matar um de seus aliados. Avarone olhou Leonel de cima a baixo. Você sabe muito sobre nossas habilidades e sempre age de acordo. No entanto, não sabemos absolutamente nada sobre as suas e caímos em armadilhas tão simples. Deixe-me adivinhar. Você conseguiu abrir o olho bronze do meu irmão mais novo? O olhar de Leonel estreitou-se ainda mais, mas o silêncio continuou a ser a sua escolha. A sua respiração tornou-se cada vez mais uniforme. Ele tinha apenas mais 10 minutos de Star Force. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçá-los. Ele precisava matar esses 3 rapidamente. Vou considerar o seu silêncio como uma afirmação. Avarone riu. Ciris, mate-a.
Naquele momento a expressão de Belize mudou. Ela estava se esforçando tanto para se curar silenciosamente durante todo esse tempo, sem ter tomado nenhuma atitude. Estava claro que ela esperava que algo assim acontecesse. Mas agora que isso estava realmente acontecendo, ela estava completamente nervosa. Ceres entrou em ação, brandindo os punhos enquanto avançava em direção a Belize. Avarone, você se atreve. Avarone nem sequer olhou na direção dela. Em vez disso, ele olhou para os céus enquanto a fronteira desta dobra da realidade começava a se fragmentar e rachar mais uma vez. Já é hora de acabarmos com isso. No horizonte, uma segunda nave Júnior tornou conhecida a sua presença. E parecia que quando se tratava deste, Avarone estava confiante de que Leonel não sabia nada sobre isso. Capítulo 1077 Sketch? O campo de batalha parou. A pressão de uma segunda nave Júnior pesou sobre todos eles. Leonel não era o único que travava uma dura batalha. Por toda parte, sangue e lágrimas eram derramados, carnes eram rasgadas e ossos eram quebrados. Todos eles se esforçaram tanto para chegar a esse passo, tudo para que isso desabasse sobre suas cabeças assim. O espaço crepitava e se contorcia, faixas familiares de relâmpagos negros quase distorcendo a realidade à medida que avançava, com toda a intenção de esmagar tudo que estivesse em seu caminho. Ao lado, a batalha entre Ceres e Belize continuava. No entanto, este último já dificilmente tinha chance. Para começar, ela já estava nas últimas e havia usado grande parte de sua força em um esforço para se curar. Ela fez tudo o que pôde para tentar chegar ao cadáver de Deloris, mas não teve sentido. Ceres estava muito familiarizado com as habilidades da família Florer. Depois de séculos de batalha, eles finalmente tiveram a chance de atacar o Florer. Como eles não aceitaram? Com um mundo para criar raízes e extrair energia, a força pela qual os Florer eram conhecidos não poderia ser demonstrada. Para piorar a situação, Belize já havia usado seu Elite Spore na tentativa de se curar. Se ela se separasse no meio do processo, não apenas pioraria seus ferimentos, mas poderia até morrer logo depois. Rapaz, me ajude. Procurando uma última linha de esperança, Belize olhou para Leonel. Era bastante irônico. O garoto que ela desprezava todo esse tempo poderia ser sua única chance de sobreviver. Não seja teimoso. Não existem inimigos eternos, desde que os benefícios sejam grandes o suficiente. Até minha família Florer escolheu se aliar a esses bastardos por um tempo. Olhe para o quadro geral. Se você remover esses metais de pelo corpo, posso me curar em apenas alguns segundos. Sozinho, já sou poderoso o suficiente para lutar contra esses dois. Com você, podemos esmagá-los. Leonel nem olhou para Belize. Trabalhar com ela? Pessoas como ela eram a escória absoluta da Terra. Leonel leu sobre como os esporos de elite foram formados. Ele não conseguia nem imaginar quantas milhares de vidas Belize havia sacrificado apenas para fazer a dela brotar. Para piorar a situação, para fazê-lo crescer até o tamanho actual seriam necessários dezenas de milhares, centenas de milhares até. Mesmo sem a Terra para enraizar com o Elite Spore, Belize era provavelmente o guerreiro mais poderoso neste campo de batalha. Foi por isso que Leonel a matou primeiro, enquanto todos ainda se subestimavam. Mesmo agora, ele a atormentava com o metal derretido que ainda estava preso em suas costas. O fato de ela estar viva era uma prova de quão poderosa ela realmente era. Garoto, Belize quase perdeu totalmente a calma, sua raiva atingindo um nível palpável. A verdade é que a morte dela não mudaria muito. Eles poderiam ter sido os chefes de suas famílias, mas ainda havia numerosos anciões e especialistas ocultos que não haviam trazido para esta batalha. Como poderia um mundo da sexta dimensão de nível médio ter apenas um único especialista da sexta dimensão? A razão pela qual Avarone ainda insistiu em matá-la foi por causa de seu talento e dos possíveis problemas que ela poderia trazer no futuro, além do potencial de que ela pudesse estar carregando algo importante sobre o legado da família Florer. Ao mesmo tempo, mesmo que ela não fosse talentosa ou não carregasse algo tão importante, sua morte garantiria que as famílias Radix e Midas seriam capazes de monopolizar a Terra para si mesmas, sem ter que compartilhá-la. Uma vez que essas duas famílias se estabeleceram, mesmo que as famílias Florer, Umbra e Rin viessem depois, defender era muito mais fácil do que lançar um ataque. Até então, a dinâmica de poder entre as famílias mudaria e em algumas décadas, os Radix e Midas ganhariam poder suficiente para esmagar os próprios Florer e completar o legado. Apenas. Pense nisso. Esta segunda nave Júnior não tem nada a ver comigo. É óbvio que Radix e Midas decidiram enviar mais especialistas. Sem especialistas da sexta dimensão, como a Terra se defenderá? Não pense isso só porque você matou Deloris que você pode fazer isso sozinho. O truque que você usou com Cylon não funcionará duas vezes e Deloris foi de longe o mais fraco de todos nós. Além disso, agora que eles sabem como sua habilidade funciona, eles não cometerão o mesmo erro que Cylon cometeu novamente e você venceu. Não tenho chance de matar outro de nós com um único golpe. Posso dizer que seu corpo é muito poderoso e esta é provavelmente a razão pela qual você foi capaz de lutar e nos prejudicar. Mas também posso dizer que você está confiando fortemente naquela força azul para aumentar sua força. Tempo. Você ganhará 5 minutos? Mesmo que isso dure um tempo infinito, posso dizer que não importa. Esses dois ainda estão escondendo seus índices de habilidade porque não querem se expor. Use a verdadeira destreza das existências da sexta dimensão, porque esta atmosfera estranha está restringindo isso. Mas uma vez que esta segunda nave Júnior desça, este ambiente que você criou irá se despedaçar e sua força pelo menos dobrará. Não vou pedir muito em troca. Apenas me salve e me dê um pedaço dos despojos. Não vou pegar nenhum território da Terra. Eu nem teria mais números para continuar lutando contra todos vocês depois disso. Os guerreiros das outras famílias não me ouviram. Belize fez tudo o que pôde para convencer Leonel e todos os seus argumentos eram perfeitamente sólidos.
Na verdade, embora Varone não tivesse dito nada do início ao fim, ele estava pronto para deter Leonel a qualquer momento, com o olhar firmemente fixo neste último. No entanto, o próprio Leonel ainda estava olhando para o navio que finalmente havia rompido a camada final, seu olhar um tanto vago, embora fosse difícil dizer sob o visor. No comando desta segunda nave Júnior, havia um homem com costas altas e ombros largos. Embora Leonel nunca tivesse posto os olhos nele antes, ele quase instantaneamente reconheceu esse homem como o chefe da guilda, Augustus Ovilten. No entanto, meio passo atrás desse homem estava uma mulher que ele ficou um pouco surpreso ao ver ali. Não porque ela estivesse viva, ele já havia adivinhado isso. Mas na verdade ela estava meio passo atrás do pai. Ele pensava que os dois eram inimigos com objetivos diferentes. Mas se não fossem, isso significava. Os lábios de Leonel de repente se curvaram em um sorriso. Seu olhar se voltou para Varone. Ele mal conseguia controlar sua diversão, fazendo com que seu exterior frio desmoronasse. O quê? Vocês todos prepararam uma peça cômica só para mim? Vocês realmente não deveriam ter feito isso. O olhar de Varone se estreitou. O que diabos Leonel quis dizer com isso? Capítulo 1078, 19%. Lá em cima, até o olhar de Eira se estreitou. Leonel a viu claramente, mas sua reação foi realmente tão indiferente. A sobrevivência dela não era realmente tão surpreendente para ele? Como isso é possível? Mesmo até agora, você ainda não entendeu o que está acontecendo? Leonel olhou para Varone. Embora seu olhar estivesse escondido atrás do visor, sua zombaria era praticamente palpável. Ele pairava no ar como uma cobra venenosa, fazendo a Varone, que sempre se sentiu extremamente confiante em si mesmo, sentir sua pele lentamente ficar espinhosa e desconfortável. Naquele momento, o impulso da segunda nave Júnior parou lentamente. A velocidade que vinha acumulando para destruir a atmosfera artificial que Leonel construíra aqui caiu para zero, atordoando a Varone e os outros. Não sei bem porque você se considera tão inteligente, continuou Leonel. Você achou que só porque um de vocês dois a protegeu inicialmente eu esqueceria que vocês eram inimigos mortais? Mesmo agora você não entende que eu poderia matá-la quando eu quisesse, então por que você acha que ela ainda está viva? O olhar de Varone se estreitou. Ele havia esquecido uma coisa muito importante. Desde o início, a razão pela qual eles foram forçados a lutar contra Leonel de uma só vez, em vez de se espalharem para apoiar o resto do campo de batalha, foi porque eles sentiram que ele era muito perigoso. Se um deles virasse as costas, eles definitivamente morreriam. E ainda assim, Leonel ainda não tinha usado essa habilidade. Além disso, com o estado atual de Belize, ela teria sido o alvo mais fácil de se livrar. Então por que Leonel perseguiu tanto Deloris? Naquele momento, Belize, que não tinha mais tempo para dividir sua mente e seu foco, gritou. Sua voz era como a de uma banshee, fazendo com que todos aqueles que a ouvissem sentissem como se seu próprio sangue estivesse vibrando enquanto seus ouvidos ameaçavam explodir. Vou levar você comigo. A planta carnívora parecida com uma sanguessuga presa às costas de Belize pulsou de repente quando o lírio-aranha em sua testa brotou e floresceu. As raízes do lírio-aranha dobram de tamanho, balançando sob a pele de Belize enquanto a suga completamente até secá-la. Em um momento ela era uma mulher com obesidade mórbida. No seguinte, ela não era nada mais do que pele e osso, o que restava de seu rosto na verdade carregando um pouco do encanto que uma beldade teria. Infelizmente essa beleza foi distorcida por uma expressão distorcida e um lírio-aranha sanguessuga que tornava difícil apreciá-la. A forma nua de Belize apareceu diante de todos, mas não havia curvas nem pele saudável e brilhante. Seu corpo havia sido completamente drenado de sangue e gordura. Sendo fraca demais até para andar com os próprios pés, as vinhas do planeta carnívoro presas às suas costas a sustentaram, levantando-a no ar. Com outro grito cruel, uma videira chicoteou para fora, atingindo Ciris. A devastação fez com que o chicote de Deloris parecesse nada mais do que uma brincadeira de criança. O ar se dividiu, o espaço rachou e as costelas de Ciris cederam como se um deus tivesse passado um dedo em seu peito. Em apenas um único ataque, ele foi colocado em estado meio morto, fragmentos de sua própria caixa torácica rasgando seus pulmões e coração enquanto ele tossia vários bocados de sangue. Belize perdeu a racionalidade, perseguindo Ciris como um louco. Vê isso? Leonel falou casualmente como se estivesse assistindo teatro. Você? As pupilas de Varone se contraíram. Você sabe quantas batalhas entre sua Radix e sua família Florer são contadas em seus registros? Leonel continuou a observar passivamente sem dizer uma palavra. A resposta é apenas 10.706. É claro que essas não são todas as batalhas, apenas aquelas dignas de nota. Dessas batalhas, cerca de 2.803 delas são entre especialistas de suas famílias. Estas podem ser consideradas batalhas de pequena escala, com 2 a 5 pessoas participando ao mesmo tempo. Você sabe quantas dessas batalhas sua família venceu? Não se preocupe, é um pouco constrangedor, então você não precisa responder. A porcentagem é de cerca de 24%. Quanto a quantas batalhas o Florer venceu, isso seria ser cerca de 57%. Então, o que você acha que aconteceu com os 19% restantes? Ceris perdeu o braço devido a um traumatismo contuso. Sem depender da menor nitidez, ele foi arrancado dele de uma forma terrível, seu sangue se acumulando no chão. Fascinante, você não acha? Leonel perguntou. Desses 19% restantes, todos foram contados como empates. Não foram empates normais, mas sim empates em que todas as partes morreram. Leonel desviou o olhar do campo de batalha e voltou-se para Varone. Agora, se você for como eu, acharia essa estatística estranha. Uma situação em que todo mundo morre é muito estranha, especialmente porque seus registros não parecem ter uma explicação para isso. Apesar das técnicas e habilidades de suas famílias Radix e Midas, vocês definitivamente não tinham o que era necessário para forçar tal empate em 1/5 dos casos. A única resposta lógica, então, é que não foi você que forçou o empate.
Foi sim a família Florer que o forçou. E vejam só, em 93% dos casos em que a batalha terminou em empate, foi uma emboscada de sua família Radix, o que significa que os Florer foram forçados a uma situação desesperadora e ficaram sem escolha a não ser usar seu trunfo oculto. A respiração de Avarone já não estava tão estável como antes. Esse Leonel queria que ele acreditasse que só de ler os resultados das batalhas ele conseguia deduzir que a família Florer tinha uma habilidade oculta que nem eles conheciam? Ele não apenas deduziu essa habilidade, mas também foi capaz de compreender a natureza e até mesmo o momento dela a ponto de poder usá-la em seus planos? Que tipo de monstro estava diante dele agora? Quem era esse príncipe Leonel e como ele poderia calcular sua família Radix? Avarone respirou fundo várias vezes. Este não foi o fim, e daí se o Florer tivesse tal habilidade. O fato de Leonel ousar ficar aqui significava que Belize havia perdido a racionalidade. Ela provavelmente iria se esgotar lutando contra Ciris e quando ela morresse, tudo correria como planejado de qualquer maneira. Isso tudo foi sem sentido. Então por que ele ainda sentia que Leonel estava sorrindo? Capítulo 1079 baseado em... Faz sentido que o Radix nunca tenha visto esse padrão. Eles acumularam esses dados ao longo de vários séculos e nunca os categorizaram em termos de vitórias, derrotas e empates, apenas documentaram o que aconteceu. O fato de Leonel ter feito essa conexão depois de folheá-los falou por si. No entanto, isso não explicava por que tudo isso era importante. Não sei bem por que você está tão confuso. Leonel disse levemente. O fato de você não achar importante estar aqui sem fazer nada, enquanto seu suposto parceiro e igual está lutando até o último suspiro fazendo algo que você ordenou que ele fizesse. Você realmente não entende como as pessoas funcionam. As pupilas de Avarone se contraíram. Se você ainda não entendeu, posso lhe dar outra estatística, talvez isso ajude as coisas a se encaixarem para você. Dessas 10.706 batalhas travadas, 17.092 membros de suas famílias morreram. 64% eram da família Midas. Que tal outra estatística? Houve 27.893 participantes nas batalhas no total. Isso significa que houve 10.801 sobreviventes. Do número de sobreviventes, 72% deles eram membros da sua família Radix. A expressão de Avarone escureceu a cada palavra que Leonel falava. E agora, mais uma vez, um membro da família Radix está assistindo um membro da Midas lutar até o fim. Mas você sabe qual é a diferença entre este momento e todos os outros tempos? Leonel sorriu e olhou em volta. Você tem espectadores. O campo de batalha já havia caído em silêncio no momento em que a segunda nave Júnior apareceu e parecia que as marés estavam mudando. Porém, por causa de toda a comoção e barulho que a batalha entre Belize e Ciris estava causando, sem falar na distração das palavras de Leonel, Avarone nem percebeu o problema até que lhe foi apontado. Seu olhar subconscientemente varreu, apenas para encontrar vários membros da família Midas olhando para ele. Sua expressão não pôde deixar de ficar feia. A cola que mantinha Radix e Midas unidos era a ameaça externa da família Florer. Os Florer eram simplesmente poderosos demais, pois monopolizaram metade inteira da herança para si. Sem se unirem, eles morreriam separadamente. Devido a isso, grande parte do conflito interno entre as duas famílias foi ignorado e piorou. Mas ter um holofote brilhando sobre ele como agora tornou o problema em várias ordens de magnitude pior. Como os Midas sempre tiveram corpos tão poderosos e como os Radix eram tão calculistas, a natureza dessas estatísticas de batalha sempre foi um segredo aberto. Se houvesse alguém que fosse inteligente o suficiente para sobreviver a uma batalha acirrada, seria mais provável que fosse o Radix. E agora esta cicatriz seria aberta para todos verem. Mas eu sei o que você está pensando. Leonel continuou com um sorriso. Ou melhor, eu sei o que você acabará concluindo, porque neste momento parece que você está muito confuso para pensar corretamente. Assim que este chefe da família Florer morrer sob a reação de sua própria técnica, a família Florer retaliará ferozmente. Afinal, já se passaram 207 anos desde que um de seus chefes morreu, e da última vez que isso ocorreu, eles foram capazes de recuperar seu cadáver e não perder nada. Agora, no entanto, esta mulher morrerá no meio de um campo de batalha sem nenhum outro membro poderoso o suficiente da família Florer aqui para resgatá-la. Há cerca de 83% de probabilidade de que ela também esteja segurando algo extremamente importante e precioso em sua pessoa. Por causa desta retaliação inevitável e feroz, os Midas não terão escolha senão engolir o seu descontentamento e os seus problemas poderão mais uma vez ser varridos para debaixo do tapete, certo? Mas, há apenas um pequeno problema com isso. A cabeça de Leonel apontou para a segunda nave Júnior, cujo motor ainda estava parado. O problema é que você é um tolo e ainda pensa que eles estão do seu lado quando obviamente já decidiram traí-lo. No momento em que Leonel disse essas palavras, tanto Eira quanto seu pai estreitaram os olhares. Aposto que até agora todos os membros que você subornou e colocou em seu conselho foram assassinados. Também posso ver, não importa o quanto ele tente esconder, que Goodhead Ovilten entrou na sexta dimensão. Agora você mesmo pensa sobre isso. O objetivo da sua aliança Radix-Midas é combater a família Florer. Os Midas permitem as perdas que acumularam ao longo dos anos porque, no final das contas, a inteligência da sua família Radix é a espinha dorsal da sua operação enquanto eles são a força muscular. Mas, o que aconteceria se o plano de maior escala que você desvendou fosse frustrado por outro? E se todos os recursos que você investiu, todo o esforço, fosse sem sentido? Como Midas continuaria a confiar em todos vocês se você não puder fazer a única coisa que você deveria fazer? Porque eles estão perdendo suas vidas todos os dias se você não consegue completar uma única tarefa. O peito de Avarone se contraiu, seu olhar estava praticamente vermelho neste momento. Não sei por que você está ficando com raiva de mim, não fiz nada além de apontar o óbvio.
Sua família Radix foi enganada. Se a Guilda Via Láctea conseguir se firmar na dobra da Terra-realidade, todos vocês não serão mais uma ameaça tão grande para eles e tudo o que fizeram até agora não teria sentido. Então, você não concorda comigo? Não é um pequeno esquete engraçado que você está fazendo aqui? A Varone de repente começou a rir, os sons de tilintar ressoando por todo o seu corpo enquanto as engrenagens de vários mecanismos ganhavam vida. Eu vou gostar de matar você. Ele rosnou. O metal sob os pés de Avarone deformou-se quando ele disparou subitamente para a frente. Sua força floresceu e sua força ameaçou destruir o espaço que ele atravessou. Como tudo estava desmoronando ao seu redor, ele mesmo iria juntar as peças. No meio de toda esta bobagem que Leonel vomitava, tinha esquecido que era a pessoa mais vulnerável. Porém, foi então que a Varone sentiu que algo estava errado. Leonel ficou ali, imóvel enquanto rapidamente diminuía a distância entre eles. Era como se ele não tivesse notado a intenção assassina. Leonel balançou lentamente a cabeça. Se fosse possível eles perderem a cabeça a ponto de ficarem hiperfixados em uma única pessoa, como é que todos eles morreriam 19% das vezes? Ela começou a se agitar? É porque as plantas carnívoras encontram suas presas com base no movimento. Uma videira apareceu acima da cabeça de Avarone, caindo com o peso de uma montanha. Idiota. Bang. Capítulo 1080 Sorte. A cabeça de Avarone foi despedaçada. A diferença de poder entre Belize que ativou sua técnica secreta e ele era simplesmente muito distante. Na verdade, nas últimas dezenas de segundos, Belize já estava batendo em nada além do cadáver de Ciris. A única razão pela qual este último estava relativamente intacto era puramente por causa do quão poderoso era seu corpo. Nada mais nada menos. Leonel observou Avarone desabar diante dele. Pedaços de seu crânio e cérebro voaram em todas as direções, caindo aos pés de Leonel. Seus olhos mal conseguiram permanecer intactos, o olhar fixo em Leonel, oscilando em meio a um turbilhão de emoções. Várias cores de raiva, fúria, mergulhadas em uma camada de desamparo e súplica. Mas era tudo sem sentido. Mesmo que Leonel quisesse salvá-lo, não conseguiria. Curar uma existência da sexta dimensão estava além de suas habilidades, não que ele tentasse fazer isso para começar. No instante em que Avarone caiu de joelhos, outro chicote de videira cruel desceu de cima, caindo repetidamente. Ele perdeu o resto da cabeça, depois o pescoço e depois o torso. Eventualmente, ele não passava de um pedaço de carne e metal aquecido através de repetidas surras. Todo o campo de batalha permaneceu em silêncio enquanto Belize se agitava. Nenhuma única alma se atreveu a se mover nem um centímetro. Leonel percebeu que havia alguns loucos que queriam sacrificar suas próprias vidas só para forçá-lo a se mover. Ele podia sentir o olhar nos olhos com sua visão interna. Mas, em relação a isso, ele apenas sorriu. Ele estava muito pronto para tudo que eles trouxessem. Espertamente da parte deles, porém, eles não agiram no final. Apenas 10 minutos depois, Belize soltou um grito final, seu corpo enrugado se contorcendo descontroladamente enquanto o lírio-aranha em sua testa se apertava. No momento seguinte, ela caiu em uma pilha de cinzas, a sanguessuga em suas costas gritando ao perder seu apoio final. Naquele momento, Leonel de repente saltou para frente, com um globo de neve tremeluzindo em suas mãos enquanto guardava a planta carnívora antes que ela pudesse realmente murchar. Como ele era o único remotamente próximo do incidente, ninguém estava em posição de detê-lo. Então, com passos leves, ele caminhou até a polpa sangrenta de Avaron. O pequeno Tole mexeu no pulso de Leonel, espremendo-se para sair das rachaduras em sua armadura e pegando emprestado na pilha fumegante. Quando o garotinho saiu, ainda era uma prata imaculada e cintilante, como se permanecesse imaculada para sempre. Contudo, dentro de seu corpo, uma grande quantidade de minérios da sexta dimensão foi escavada. Na verdade, a quantia superou em vários aspectos o irmão mais novo de Avarone. Depois de trabalhar em seu próprio ritmo por vários momentos, Leonel finalmente olhou para o navio acima. A essa altura, a dupla pai e filha estava completamente cercada, vários milhares de oryx os encurralando. Suas expressões permaneceram plácidas, porém a conclusão de tudo isso parecia bastante óbvia. Neste momento, as pessoas da Terra não puderam deixar de lançar olhares de adoração para as costas de Leonel. Embora não tivessem muita certeza do que estava acontecendo, ficou claro pelas palavras anteriores de Leonel e por tudo o que aconteceu depois que ele estava bem ciente de como as coisas iriam acontecer. Completamente fora de si, Augusto começou a bater palmas lentamente, sua expressão plácida dando lugar à admiração. Era o tipo de olhar que não se esperaria ver de um inimigo. Até Leonel só pôde dizer que ficou surpreso. A verdade é que ele teve sorte e sabia disso. Se não fosse o Oryx se tornando a espinha dorsal do plano da Guilda Via Láctea, as coisas não teriam sido capazes de terminar de forma tão simples. Apenas as chances de tal coisa acontecer sozinho eram desconcertantes, e ainda assim ele se beneficiou muito com isso. Leonel não pôde deixar de pensar o que aconteceria se um dia ele fosse o azarado? Este versículo dimensional parecia tão inconstante às vezes. Era impossível que ele tivesse todas as informações de que precisava a cada passo. Se por algum milagre Leonel ganhasse essa habilidade, seria incrível. Ele não acreditava que houvesse alguém para quem ele pudesse perder se o fizesse. Mas isso era mesmo realista? Tenho que despertar o Goggles o mais rápido possível. Somente quando tiver alguém com suas habilidades ao meu lado as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Só posso dizer que deveria ter matado você naquele dia. Augusto disse levemente. Eu perdi completamente. Leonel não precisou pensar muito para saber do que Augusto estava falando. Naquele dia no planeta Solara, ele definitivamente o travou. No entanto, Augustus optou por não agir para impedir Leonel naquela época, provavelmente querendo usá-lo como uma ferramenta para reduzir os gênios das famílias Radix e Midas. Mas no final, essa escolha voltou a incomodá-lo. Você simplesmente teve azar. Leonel disse levemente.
Augustus olhou profundamente para Leonel. Neste momento, ele tinha poder mais que suficiente para sair deste cerco e deixar este lugar. Mas, e então? Ele passou a vida inteira construindo a guilda Via Láctea. Antes de vir para cá, ele havia matado mais de 70% de sua força central, eliminando a praga que os infectava há tanto tempo. Agora, eles não eram nada mais do que uma casca do que eram antes. Augustus queria usar esse ponto de apoio na dobra da realidade da Terra para recuperar suas perdas, mas ele foi bloqueado antes mesmo que seus sonhos pudessem decolar. Ao ouvir as palavras de Leonel, ele teve vontade de ficar com raiva, mas ao mesmo tempo ficou agradecido. A visão deste jovem sobre a vida era algo que até ele podia admirar. Só quem está na base achava que tudo se devia à sorte. Só quem está no topo pensava que tudo se devia ao trabalho árduo. Conhecer um jovem que pudesse ser tão superior aos que o rodeavam e ainda assim reconhecer as nuances de tudo era raro, realmente raro. Eira ficou em silêncio, com o olhar fixo em Leonel do início ao fim. Capítulo 1081 Ardente. Isso não precisa ser o fim se você não quiser que seja. Leonel disse de repente. Você também não precisa reconstruir tudo do zero. O olhar de Augusto se estreitou. O que você quer dizer com isso? Bem, isso dependeria do quanto sua filha me odeia e do quanto você valoriza esse ódio. Leonel respondeu com outra hipótese. A carranca de Augusto se aprofundou, mas ele não olhou imediatamente para a filha. Ele sabia muito bem que os sentimentos da filha pela falecida noiva não eram falsos. E ele conhecia bem o temperamento de sua filha. Curvar-se não era algo que ela aceitasse muito bem. Mesmo que ela se curvasse agora, havia uma boa chance de ela voltar no futuro. No entanto, antes que ele pudesse pensar mais, Eira falou de repente. Rie e SYL. Onde eles estão? Leonel não precisou pensar muito para lembrar quem eram aqueles dois. SYL era a irmã mais nova de Anared e teria sido cunhada de Eira. Quanto a Rie, ela aparentemente era a melhor amiga de SYL, mas houve um certo escândalo por trás disso. De acordo com o que Leonel descobriu, Rie era na verdade a criança entre o Lorde da cidade White, que Aina havia matado em seu estado frenético, e o Lorde da cidade Kaifir, pai de SYL e Anared. Ela foi, portanto, muito bem tratada pela família, pois tecnicamente fazia parte dela. Mas a própria Rie e SYL pareciam não ter ideia disso. Independentemente disso, esta era uma história que Leonel tinha deixado de lado porque, na verdade, ele simplesmente não se importava. Não pareceu relevante. Eles estão atualmente ambos na Terra. Leonel respondeu levemente. E meu sogro? Executado. Eira ficou em silêncio. Ela já deveria ter adivinhado isso há muito tempo. Não havia como a Terra deixar os principais líderes do ataque viverem. No entanto, a população em si era uma história completamente diferente. Eles poderiam ser lentamente integrados e resolver o maior problema atual da Terra, a população. Augustus finalmente olhou para a filha, mas ela ainda olhava para Leonel. A Terra não está preocupada com os dois buscando vingança pelo pai? Leonel ergueu uma sobrancelha. O que você prefere? Leonel não tinha como saber as verdadeiras intenções do avô. Mas se ele sabia alguma coisa sobre aquele homem, era orgulhoso até certo ponto e imensamente lógico quando se tratava de pesar pontos positivos e negativos. O imperador Falques escolheu permitir que as Ilhas Paraíso caíssem do céu, efetivamente matando bilhões de inválidos antes mesmo que pudessem tomar forma. No entanto, pense apenas no método que ele usou. As Ilhas Paraíso já eram a base da Terra há várias décadas. Estava tão bem integrado que nem parecia enredo. Ele era um homem que basicamente escapou do assassinato de 99% de seu povo, e isso nem sequer provocou uma rebelião. Isso queria dizer que o imperador Falques sabia ser cruel para atingir seus objetivos, mas também era inteligente na maneira como fazia isso. Matar os lordes da cidade era justificado. Mas se ele chegasse ao ponto de executar duas meninas, ele não seria apenas um covarde, mas seria ainda mais difícil controlar o povo do terreno para se tornar um com a terra. O risco não valia a recompensa. Eira ficou em silêncio. Logo ficou claro que ela já havia conseguido tudo o que queria com essa troca. Você quer que eu me junte à terra? Augusto perguntou. A armadura de Leonel começou a desaparecer lentamente, revelando sua verdadeira forma. No momento ele estava encharcado e suado da cabeça aos pés e o sangue grudava em pedaços de seu corpo. No entanto, quando passou a mão pelos cabelos molhados, parecia estranhamente digno e controlado. Não, eu quero que você se junte a mim. Augusto ficou em silêncio quando ouviu isso. Esse pirralho estava se rebelando. Na Terra? Ele não era um príncipe? O que estava acontecendo aqui exatamente? Leonel sorriu. Sou o único nobre do Império sem uma legião própria. Tudo que tenho são 8 irmãos e às vezes eles não são muito confiáveis. Que merda. Capitão, não minta para as pessoas. Leonel sorriu, mas continuou olhando para Augustus. Augusto ficou perplexo com a audácia dessa criança. Ele era um especialista da sexta dimensão. Na verdade, ele era um gênio por direito próprio. Chegar tão longe na escória deste setor era algo para se orgulhar, sem dúvida. Agora, um jovem que aos seus olhos era efetivamente uma criança, estava na verdade pedindo-lhe que o seguisse. Se você dissesse a Augustus a 1 hora que era assim que o evento aconteceria, ele provavelmente teria matado quem quer que falasse com um aceno de mão. Você entende o que está perguntando agora? Porque eu simplesmente não deixaria a Via Láctea e iria para lugares desconhecidos. Porque eu deveria esperar por você? Eu me pergunto. Você já ouviu falar da família Morales? Leonel perguntou. Ele avaliou a reação de Augusto. Leonel já havia deduzido que para Shield Cross Stars agir da maneira que agiu, era preciso ter cuidado com ele tendo um patrocinador.
Era possível que os apoiadores que o preocupavam fossem aqueles que apoiavam a Terra, mas se fosse esse o caso, por que eles ousariam mexer com as zonas subdimensionais da Terra? Se não fosse por Leonel, o verdadeiro tesouro de Camelot teria acabado nas mãos de um estranho. Isso significava que o que os preocupava não eram as pessoas que apoiavam a Terra, mas sim as pessoas que poderiam estar apoiando o próprio Leonel em particular. E como Eira era definitivamente responsável pela incriminação de Leonel, era provável que ela tivesse sido a única a chegar a esta conclusão primeiro. Simplificando, havia uma boa chance de Augustus estar ciente disso. Como esperado, as pupilas de Augustus se contraíram e seus músculos se contraíram. Foi apenas por um breve momento, mas nunca escaparia à atenção de Leonel. Não tenho ideia do que você está falando. Augustus disse com uma cara séria. O sorriso de Leonel não desapareceu. Oh, eu também, honestamente. É apenas uma coisa aleatória que ouvi as pessoas jogarem por aí. Mas e quanto a isso? A força de Leonel aumentou de repente, 2 pares de asas de ouro branco se espalhando por dezenas de metros aparecendo em suas costas. Acima deles, o olhar de uma coruja pairava entre a realidade e a ilusão, caindo sobre o mundo com um impulso inegável. O chamado de um pássaro ecoou pelas estrelas, um único bater de asas afastando dezenas de anos-luz. Naquele instante, as pessoas das famílias Radix, Midas, Floreira e Umbra congelaram no lugar, com os joelhos tremendo. Ellie, Luke Nix. Era impossível saber quem disse isso primeiro, mas todos se encolheram ao mesmo tempo. Nenhum dos invasores não reconheceu o símbolo dos governantes deste setor. A Sov-Staral era um símbolo de domínio, de governo e de sabedoria. Embora Aina estivesse atualmente no planeta principal de Luknix, o território Luknix se espalhava muito além disso e pode-se dizer que eles tinham dezenas de fortalezas nas galáxias mais fortes deste setor. Não havia como uma família intermediária da sexta dimensão como essas aqui não se reconheceria. Augusto cerrou os punhos com força, o olhar ardendo em chamas. Capítulo 1082 Ninho. A reação foi apenas a que se poderia esperar. A verdade é que Leonel não tentou aproveitar esta vantagem porque realmente sentia que isso não importaria muito para começar. Seus laços com as famílias Luknix e Morales eram frouxos, para dizer o mínimo. Não só isso, mas Leonel era um pouco teimoso em relação a tudo ao mesmo tempo. Ele queria usar seu sangue Luknix e Morales para assumir o controle dessas famílias. Mas, no que diz respeito a confiar neles, ele nunca teve realmente qualquer intenção de fazer isso. Na medida em que ele visse as coisas, seria ele quem estaria em posição de elevá-las, e não o contrário. E ele também não gostava da ideia de ter que contar com os outros também. Isto não era apenas uma questão de orgulho, era também uma questão de praticidade. Só de ver como a família de Aina tratava, Leonel sentiu que seria um sonho tolo esperar que a sua própria família o recebesse de braços abertos. Se ele realmente fosse ao mundo com esse tipo de pensamento, acabaria mastigado e cuspido antes de perceber o que aconteceu. Leonel sempre soube inconscientemente que seu próprio poder e força seriam sempre os mais importantes. Mas vendo como as coisas terminaram para Augusto hoje, e quantas vezes ele foi forçado a mudar e alterar seus planos antes mesmo de poder dar o primeiro passo em sua jornada, ele percebeu isso ainda mais agora. Se ele próprio não exercesse poder e força suficientes, tudo seria sem sentido. Haveria um dia em que nenhuma maquinação poderia tirá-lo de uma situação e ele seria forçado a enfrentá-la de frente. Se quando essa hora chegasse ele ainda estivesse tentando jogar xadrez quando a situação exigia damas, todos os seus sonhos e aspirações seriam em vão. Talvez eu esteja fazendo tudo errado. Leonel esqueceu por um momento que deveria estar esperando uma resposta de Augusto enquanto se perdia em uma trilha de pensamentos. Estou tentando construir um reino, mas antes mesmo de ele se levantar, ele já está me puxando em muitas direções. Estou preocupado com o recrutamento, com a lealdade, com recursos e dinheiro. Isso está desviando tanto minha atenção nesta escala. O que aconteceria em uma escala maior? Leonel balançou a cabeça. Foi difícil fazer uma escolha. Na verdade, ele precisava de um reino apenas para lutar por uma posição durante as guerras dos herdeiros de Morales. Esses indivíduos provavelmente tinham conexões muito melhores do que Leonel poderia sonhar neste momento. Mas se ele se concentrasse demais nisso, seu próprio poder estaria faltando quando chegasse a hora. No final das contas, Leonel percebeu que mais uma vez sabia muito pouco. Quando ocorreriam as guerras dos herdeiros? Quais eram as regras? Quem foi autorizado a participar de sua ligação e quem não foi? Se Leonel pudesse trazer sua mãe e seu pai com ele para as guerras dos herdeiros, ele precisaria se preocupar com a vitória? Se ele pudesse fazer algo assim, por que estava perdendo tanto tempo recrutando pessoas? Nesse caso, não seria melhor focar apenas em si mesmo e em um pequeno grupo de elites? Então, quando chegasse a hora, ele poderia lançar a boca suja de seu pai sobre todos os seus inimigos e deitar e relaxar. Embora Leonel não tivesse certeza de quão poderosos eram seus pais, ele presumiu que eles eram muito bons. E mesmo que a princípio seu pai fosse contra ajudá-lo, pelo que Leonel lembrava de sua mãe em suas memórias, ele só precisava perguntar uma vez e entraria na fila. Leonel pode ser contra o uso da família Morales e Luknix, mas não teve escrúpulos em confiar nos próprios pais, mesmo que tivesse que ser um pouco descarado. Esse tipo de pensamento foi exatamente o que deixou Leonel um pouco perdido. Ele percebeu que ainda estava muito ansioso e impaciente. Um sonho como unir todo o verso dimensional era enlouquecedor o suficiente, e ainda assim ele estava realmente tentando acelerá-lo ao mesmo tempo. Ele precisava respirar e se acalmar. Havia coisas mais importantes a considerar. Quando Leonel chegou a essa conclusão, finalmente olhou para cima novamente, apenas para encontrar Augustus olhando para ele com os punhos cerrados e um olhar um pouco ardente demais. Era difícil dizer se ele queria despedaçar Leonel membro por membro ou beijá-lo apaixonadamente. A estranheza era tão impressionante que até a expressão do próprio Leonel não pôde deixar de ficar estranha. Esse Augusto era um personagem interessante? Vou te seguir, Augusto disse de repente. Leonel piscou.
É tão fácil? Leonel ficou atordoado. Ele estava acostumado com as coisas dando errado de uma forma ou de outra. Até mesmo suas próprias organizações se voltaram contra ele mais vezes do que ele poderia contar até agora. Era desconcertante que alguém fosse tão direto com ele. No final, porém, ele sorriu. Pouco tempo depois, Leonel apareceu dentro do cubo segmentado ofegante. Seu corpo estava todo dolorido. Na verdade, ele se sentiu como se tivesse acabado de correr 10 maratonas consecutivas. Ele realmente não sabia o que faria sem sua Vital Star Force. Definitivamente ainda mais potencial no sistema mágico de Camelot do que apenas isso, a mente de Leonel vagou enquanto ele se movia pelo cubo. Ele finalmente conseguiu chegar a um grande campo de treinamento, apenas um entre vários. Mas neste momento estava uma bagunça completa. Crateras cobriam o chão, grandes quantidades de força pairavam no ar, dificultando a respiração, e havia até sons abafados de luta ainda pairando no ar. Leonel parou de olhar ao redor para encontrar o chefe da família Umbra preso por Vice Candle. Ele estava de joelhos com as mãos erguidas ao lado do corpo, como se tivessem sido pregadas, quando na realidade não havia nada ali. No entanto, a parte mais intrigante não foi nada disso, mas sim o pequeno Vison que tomou o cabelo da cabeça da Umbra como um ninho para descansar. Capítulo 1083 como? Sim. A pequena Blackstar de repente se levantou, saltando da cabeça de Cylon e caindo nos braços de Leonel. Leonel sorriu levemente, rindo das travessuras do garotinho. Mesmo depois de absorver todo aquele sangue, Little Blackstar parecia ser exatamente o mesmo, sem nenhuma alteração em seu tamanho ou comportamento. Mas Leonel tinha a sensação de que tudo isso se devia à tábua de prata. Há alguns dias, Leonel percebeu que se a raiz das habilidades do Silver Tablet era quebrar as convenções, isso não significava que também poderia encurtar os 13 meses que Little Blackstar precisava? Mas Leonel percebeu então que havia subestimado um pouco demais a tábua de prata. Não só foi capaz de reduzir o tempo para uma mera fração do período original de 13 meses, mas também foi capaz de ajudar a Little Blackstar a alcançar um estado de integração perfeita. O que isso significa? Isso significava que o atual Little Blackstar não era uma fera mutante. Mesmo que os principais especialistas do verso dimensional examinassem o garotinho agora, eles concluiriam que ele nasceu com todo o talento que possui atualmente. Esse tipo de integração foi muito além do que o cubo segmentado poderia realizar em seu período original de 13 meses. Isso também fez Leonel perceber outra coisa importante. Se a tábua prateada pudesse fazer isso por Little Blackstar, significava que também poderia fazer isso por si mesmo. Seu caminho para atualizar seu fator de linhagem Sov-Staral não estava tão longe quanto ele pensava inicialmente. É claro que Leonel precisou abrir mão de muitos dos recursos que negociou com o Ramo dos 8 Olhos para conseguir isso, mas valeu a pena. Não apenas o futuro do pequeno Blackstar seria muito mais brilhante, mas o garotinho era agora a ruína da existência da família Umbra. A supressão que Cylon enfrentou foi dupla. Não apenas sua linhagem da Raposa Sombria foi suprimida diante de uma fera mais forte, mas sua afinidade com a escuridão era praticamente inútil. Então, além disso, ele realmente teve que enfrentar 2 savantes ao mesmo tempo, um que poderia refletir todos os seus ataques claramente enfraquecidos e outro que poderia prendê-lo no lugar ou tornar quase impossível se mover com qualquer tipo de liberdade. Simples assim, talvez o chefe mais poderoso depois da queda de Belize. O mais desconcertante foi que Leonel mal levantou a mão e acabou matando os dois com facilidade. Mesmo agora, Cylon só conseguia balançar a cabeça. Eles sabiam desde o início que a Terra tinha grandes chances de produzir savantes, mas seus relatórios mostraram que não havia nenhum. Uma grande chance não significava uma garantia, então eles avançaram com essa garantia. Mal sabiam eles que a Terra simplesmente o havia escondido muito bem. Quando Terrain atacou Dark Cloud Prison, eles não fizeram isso com os savantes em mente, eles só queriam libertar pessoas talentosas com uma vingança contra a Terra. Eles eram ainda mais ignorantes sobre tudo isso do que a Umbra e as outras famílias. A verdade é que eles subestimaram e desprezaram demais a Terra. Até o momento final, ele pulou de cabeça em uma armadilha e se entregou diretamente a Leonel. Diante de tal coisa, ele só podia se sentir envergonhado. Eu não tenho nada para te contar, apenas me mate. Leonel quase não conseguiu evitar revirar os olhos. Isso é algum tipo de filme de terceira categoria? Você não pode dizer algo mais original do que isso? A testa de Cylon franziu. Filme? Que raio foi aquilo? E por que ele sentiu a súbita necessidade de dar um soco no nariz de Leonel? Matar você provavelmente me daria menos problemas, mas tenho uma pequena amizade com Radlis, então pensei em pelo menos tentar falar com você primeiro. Não temos nada para conversar. Cylon disse friamente. Oh, nada? Então você não se importa com esse pequeno Vison em meus braços que provavelmente poderia erradicar toda a sua família sozinho apenas em virtude de seu efeito supressivo. Sobre todos vocês. A testa de Cylon franziu. Acho que seria bastante justificado ir para sua galáxia Umbra e causar alguns estragos. Afinal, seu povo achou adequado fazer isso com a Terra, certo? Cylon permaneceu em silêncio, simplesmente não havia nada a dizer. Os dois simplesmente tinham perspectivas muito diferentes sobre as coisas e Cylon não achava que nenhum deles estivesse errado. Ele apenas teria que confiar naqueles que restaram para encontrar uma maneira de sobreviver. Bem, eu poderia fazer isso. Ou poderia libertar você. A expressão de Cylon distorceu. Se ele pudesse sobreviver, ele gostaria muito. Quem não gostaria? Mas agora ele sentia que Leonel estava apenas brincando com ele. Não se precipite em pensar que estou mentindo. Na verdade, tenho sonhos muito grandes e estou tentando olhar para o futuro. Uma família como a sua família Umbra, já bem versada na arte do assassinato, seria muito útil para mim. Minha família Umbra não trabalha para os outros. Milímetro. Eu sei que você não trabalha para os outros. Desde que você se separou do culto dos 3 dedos, certo? A expressão de Cylon mudou violentamente, seu olhar se ergueu para encontrar o de Leonel.
Como diabos você sabe disso? Bem, eu não fiz isso. Até agora, pelo menos Leonel sorriu e balançou a cabeça. Agora olhe, suas falas clichês estão passando para mim. Você, Cylon, não era idiota. Ele não poderia ser incitado a admitir tal coisa. A questão era que, para começar, não deveria haver ninguém que pudesse adivinhar isso. Era semelhante a alguém ser tão chocante e excessivamente específico que não era possível que já não tivesse certeza da resposta. O simples fato de Leonel ter perguntado tal coisa significava que ele já tinha pelo menos 90% de certeza da sua possibilidade. A questão era óbvia. Como diabos Leonel sabia de algo assim? Capítulo 1084 Leia. Cylon ficou em silêncio atordoado, mas Leonel apenas continuou a sorrir levemente. Como? Como você sabe disso? É muito interessante, na verdade, eu estava folheando o disco do Radix. Isso é impossível. Não há como eles saberem de algo tão sensível ou então já teriam usado isso há muito tempo. Com quão precária tem sido sua situação contra a família Florer, é impossível que eles não tivessem nos usado para ajudar a libertá-los de seu inimigo. Cylon era originalmente um homem de poucas palavras, mas por algum motivo se viu desabafando na presença de Leonel. Ele acabou se corrigindo demais e falando ainda mais do que normalmente. Mas isso não mudou o fato de que ele estava certo. A família Florer era muito poderosa e parecia crescer continuamente a cada geração. Mesmo com apenas metade da herança do Império Prateado, a força que eles exibiam só ficava mais surpreendente a cada geração sucessiva. Na verdade, Cylon tinha motivos para acreditar que a força que demonstravam agora era apenas a ponta do iceberg. Por alguma razão, a família Florer estava muito preocupada em manter a discrição. No entanto, ao contrário disso, a família Florer também parecia estar em constante guerra com as famílias Radix e Midas. Superficialmente podia-se ver que havia algum tipo de rancor secreto entre as duas famílias. Mas quanto aos detalhes, nem a Umbra, Ren ou qualquer outra família vizinha foi capaz de descobrir a verdade. Deixando isso de lado, as estatísticas de Leonel estavam perfeitamente corretas. Não só o Florer venceu mais da metade das batalhas que travou com o Radix, mesmo entre os demais. O Radix e o Midas ainda acabaram perdendo todos os participantes em 19% dos casos. Tudo isso para dizer que os Florer estavam vencendo a guerra lenta mais seguramente. Com Radix e Midas perdendo terreno lentamente, se eles tivessem tal trunfo, não o teriam usado? Simplesmente não fazia muito sentido. Não pude deixar de notar que você não reagiu muito quando eu disse o nome Radlis. Leonel disse levemente. Cylon estreitou o olhar, mas não respondeu. Achei sua resposta bastante interessante, porque não se engane, eu estava observando atentamente. Achei que se mencionasse Radlis, pelo menos haveria algo. Eu não me chamaria de perfeito, mas se há uma coisa que tenho, são sentidos bastante aguçados. No entanto, quando mencionei Radlis, não havia absolutamente nada. Seu batimento cardíaco estava extraordinariamente estável, seu olhar estava plácido e sua temperatura permaneceu inalterada. Friamente rejeitando abertamente a minha proposta. Achei essa reação bastante fascinante. As chances de um chefe de família como você conhecer uma figura pequena como Radlis provavelmente deveriam ser pequenas. A exceção seria se ele fosse um membro de sua família, talvez seu filho ou neto, ou talvez se ele fosse um gênio grande o suficiente. Eu pensei que talvez desde que Radlis, Libli e os outros foram enviados como vanguarda, eles tinham uma posição bastante elevada entre suas famílias. No entanto, nenhum de seus chefes pediu seu bem-estar durante nossa batalha ou em qualquer momento. Antes, isso me fez perceber que, para todos vocês, esses jovens eram provavelmente uma dúzia. Chegando a essa conclusão, deveria ser bastante óbvio porque você não reagiu. Afinal, você realmente não conhece Radlis, não é normal? A reação humana normal ao ouvir um nome com o qual não estavam familiarizados seria inquisição, um pouco de processamento, recuperação de memória, coisas desse tipo. Mas sua reação foi tão benigna que chegou a ser anormal, não acha? O olhar de Cylon se estreitou ainda mais. Mesmo agora, ele estava ajoelhado no chão, com os braços abertos e pregados aparentemente no ar. Achei estranho, até me lembrar das técnicas de sua família Umbra. Pelos seus registros, você não é apenas adepto da força elemental das trevas, você é excelente em ocultação. Prefere armas curtas ou de arremesso. Suas mentes são resistentes a sondagens mentais e imune a venenos. Pinte-me um homem que gosta muito de seus clichês, mas isso não é apenas a construção perfeita do personagem de um assassino? Sua falta de reação foi uma resposta treinada que você aprimorou ao longo dos anos, correto? Provavelmente torna você impossível de ler para a maioria das pessoas. Parece que você não é a maioria das pessoas. Cylon disse friamente. Leonel riu. Talvez não. Mas para começar, estou começando a pensar que não sou muito normal. Às vezes me assusto. Me pergunto o quanto de mim é uma fachada que ergui para me proteger. E quanto disso a fachada existe para proteger os outros. As pupilas de Cylon se contraíram. Ele sentiu uma pressão estranha vinda de Leonel que o fez sentir-se sufocado. Um medo profundo brotou em seu coração, suor escorrendo involuntariamente por suas sobrancelhas e espinha. Por um momento, pareceu que ele estava diante de uma fera. Muitas pessoas pensavam que a coisa mais assustadora sobre os animais era sua força. Comparados aos humanos, seus dentes eram mais afiados, seus golpes eram mais fortes e sua propensão à violência era muito maior. Mas como assassino, Cylon sabia o que realmente assustava mais os animais. Em um dia, os humanos podem interagir com dezenas ou centenas de seus pares. Em cada uma dessas reações, existem comportamentos claramente aprendidos e facilmente observáveis que podem ser detectados. Podemos sentir quando alguém está desconfortável, quando está feliz, quando está triste e quando pode ficar violento. Saber essas coisas é o que ajuda os humanos a sobreviver. Somente sendo capaz de ler as intenções das pessoas ao seu redor você poderá manobrar adequadamente pelo mundo. No entanto, muitos humanos não conseguiam ler os animais.
Um homem normal nunca saberia dizer quando uma cobra está feliz, ou triste, ou pronta para atacar. Seus rostos eram ilegíveis para a pessoa comum, e era isso que havia de tão assustador neles. E neste exato momento, apesar de seus anos de experiência, Cylon não conseguia ler Leonel. Capítulo 1085 Perfeito? De qualquer forma, Leonel continuou com um sorriso. É óbvio para mim agora que você claramente conhece Hadlis. Sua falta treinada de resposta provavelmente significa que você não apenas o conhece, mas que ele também é importante para você. Ele é seu parente ou que você o enviou aqui para fazer algo importante. A resposta é mais do que provável. O que me deixou perplexo por muito tempo, porém, é o fato de que Hadlis viria aqui e se juntaria a Valiant Heart Mountain entre todos os lugares. Será que talvez sua família Umbra tenha gostado dos Valiant Pillars da Valiant Heart Mountain? Isso parecia ser uma razão suficiente, mas simplesmente veio com muitos buracos. Com as habilidades de ocultação de sua família, não seria mais fácil entrar furtivamente e roubar o tesouro para você? Qual seria o sentido de enviar um jovem como Hadlis que na época estava apenas na quarta dimensão? Parece bastante contraintuitivo e uma grande perda de tempo. Depois, houve o fato de que as ações de Hadlis foram bastante estranhas por si mesmas. Durante o primeiro teste para novas entradas, seu desempenho foi bom, mas não foi de nível superior. Ele não conseguiu subir muito alto e foi superado por alguns outros. Conhecendo seu verdadeiro talento agora, ele claramente foi retendo-se em grande medida. Depois que Hadlis entrou na organização, ele parecia estar sem rumo também, não fazendo nada além de perseguir garotas. Houve até um ponto em que ele se juntou a uma guilda de artesãos, apesar do fato de ele não ser nem um pouco um artesão. Por todas as medidas, parecia que ele não estava fazendo muita coisa. Ou talvez ele estivesse esperando por algo. E foi aí que rolaram as seleções. Perdi a atuação de Hadlis por alguns motivos. Leonel quase não conseguiu evitar um sorriso ao lembrar que a razão pela qual ele perdeu a batalha de Hadlis foi porque ele estava tendo sua própria batalha com Aina. Mas isso não estava aqui nem ali. Mas para minha surpresa, ele realmente conseguiu ganhar uma das vagas para entrar na Valiant Heart Zone. E pensar que ele deixou de ser o melhor entre os recrutas calouros, para de repente reivindicar um lugar entre os veteranos. Desconcertante, você não acha? No entanto, você poderia dizer que eu realmente não tinha coragem de me preocupar com essas coisas. Seu propósito não tinha nada a ver comigo e eu ainda estava ocupado perseguindo saias. Mais uma vez por estar realmente entre os poucos que sobreviveram a todo o período de 2 anos. Neste momento, porém, eu realmente não tinha muita coisa. Leonel encolheu os ombros. Eu tinha uma pessoa suspeita, mas nada para mostrar. Claro, Leonel estava mentindo descaradamente. Mesmo naquela época, ele já havia conectado a aparência de Hadlis ao estranho anel que ele havia encontrado naquele dia nos túneis de mineração e ao seu eventual encontro com o Silver Tablet na Valiant Zone. A questão era que ele não tinha provas reais. Não havia como ele confirmar ou negar tal coisa e parecia apenas duas coincidências coincidindo uma com a outra. Porém, Leonel já havia decidido que libertaria Cylon a partir de hoje. Uma vez que o fizesse, muitas coisas estariam fora de seu controle. Então, quanto menos Cylon soubesse, melhor. Nesse caso, era do interesse de Leonel manipular um pouco a verdade por trás das suas deduções e misturar algumas mentiras com a verdade. Mesmo antes de ser um assassino veterano como Cylon, Leonel não tinha medo de mentir descaradamente na sua cara. Nem tal proposta o deixava nervoso. Pelo menos eu não tinha nada para mostrar até ler um relatório curioso que os Radix reuniram sobre a família Valinori desta galáxia. A mandíbula de Cylon apertou. Mas mesmo que quisesse se mudar, ele não poderia fazê-lo. A família Valinori é bastante interessante. De acordo com o povo da Via Láctea, eles são uma das 3 famílias mais poderosas do planeta Krars. Na verdade, já conheci um de seus membros. Na verdade, ela insultou uma mulher que gostei bastante da primeira vez que ela conheceu. O nome dela é Baltorna Valinori. Curiosamente, quando Hadlis a conheceu, ele também ficou bastante apaixonado por esse personagem de Baltorna. Claro, Hadlis é um pervertido. Ele me lembra muito meu irmão Gil, então parecia ser bastante característico dele. Afinal, Baltorna era bastante voluptuosa e não tinha vergonha de exibir suas qualidades. Mas encontrar um relatório sobre a família Valinori nos registros da família Radix desencadeou outra memória em mim. Durante o julgamento do primeiro ano, houve uma batalha pelas medalhas de ouro, da qual participei. Em determinado momento dessa batalha, dezenas de indivíduos conseguiram se aproximar de mim sem um único som, nem mesmo me alertando. Você pode não entender o quão chocante isso é, mas eu certamente entendi. Naquela época, eu já havia despertado o ramo de sabedoria do meu fator de linhagem Coruja Estrela Nevada, então minha mente estava na 5ª dimensão. Minha detecção foi bastante desconcertante. Naquela época, eu ignorei isso com bastante facilidade. Eu era ignorante e achava que seria ridículo se não houvesse absolutamente nada que pudesse me fazer vacilar. Mas à medida que aprendi mais sobre o verso dimensional e onde eu estava dentro dele, percebi cada vez mais quão desconcertante era a situação daquela época. A testa de Cylon franziu. Leonel mencionou que a Coruja das Neves foi chocante o suficiente para ele, mas o resto disso. Paciência, paciência. Eu sei que você não entende muito bem qual é o sentido de eu lhe contar tudo isso, mas prometo que tudo está interligado. Quando aquele grupo cercou a mim e ao meu então parceiro, percebi que havia um indivíduo entre eles que eu reconhecia. Na verdade, apesar de sua aparência discreta entre eles, minha intuição me disse que ela era o ímpeto por trás de tudo. Você sabe quem ela era? O nome dela era Enorin. E ela era pequena criada ao lado de Baltorna, o mesmo Baltorna por quem seu Hadlis estava apaixonado. Uma habilidade de ocultação tão poderosa, capaz de enganar uma mente da 5ª dimensão enquanto estiver na 4ª dimensão. Parece perfeito para um assassino, não é?
Capítulo 1086 Culto dos Três Dedos. A respiração de Silon tornou-se irregular e suas pupilas não pareciam mais se contrair. Cada uma das palavras de Leonel parecia perfeitamente medida e ajustada, cada sílaba controlando as batidas de seu coração. Ele não conseguia controlar seu corpo tão facilmente como fazia no passado. Tudo parecia bastante desconectado e desarticulado para mim. Os Krars, como você pode ver pela facilidade com que a Terra os lidou nesta guerra, são bastante fracos. Apesar de serem uma potência deste quadrante, a única vantagem que eles realmente têm são os números. Mas, muitos de seus planetas territoriais ainda são dentro da quarta dimensão, enquanto suas existências na quinta dimensão simplesmente não tinham o talento para se equiparar a nós. Mas não pude deixar de notar que, apesar do fato de Baltorna e seu irmão mais velho estarem entre os maiores talentos que Krars tinha a oferecer, não tive sequer um vislumbre deles durante esta guerra. Uma sugestão da família Valinori, pelo menos não em uma escala que faria sentido para uma das supostas 3 famílias mais poderosas de Krars. Então fiquei intrigado. Foi quando os registros da família Radix caíram no meu colo. Acho que realmente tenho que agradecer aos seus 5 chefes por tentarem lidar conosco como vocês fizeram. Ou então eu nunca teria obtido a informação que precisava para acabar com tudo isso, então rapidamente. Você pode não entender de onde eu venho, então posso explicar. Quando os Radix começaram a sua preparação para atacar a Via Láctea, eles fizeram múltiplas avaliações de risco. Eles estavam bem cientes de que havia muitas entidades supremamente poderosas de olho na Terra e também estavam cientes de que era impossível que esses poderes supremos não o fizessem. Ainda não fiz nenhum movimento. Era mais fácil acreditar que esses poderes simplesmente ainda estavam escondidos, esperando o momento oportuno para atacar. Nesse caso, eles provavelmente haviam fincado suas raízes profundamente em famílias bem estabelecidas. O crescimento do poder destas famílias e organizações deveu-se, em primeiro lugar, às cordas de marionetes destes poderes ocultos. Então, o Radix fez uma avaliação de risco. Eles começaram uma análise de todos os poderes da Via Láctea, grandes e pequenos, tudo para traçar linhas em torno dos dedos dos pés que eles não deveriam pisar. Mas mais uma vez, assim como sua reação a Hadlis, os Krars passaram com louvor e foram considerados sem risco algum. Bastante desconcertante, você não acha? Eu também pensei que era desconcertante, até que um dos gênios da Terra com habilidade de leitura de mentes tentou olhar para as memórias de 2 príncipes que capturamos, Dei e Dri. Silon congelou, mas as palavras seguintes de Leonel o fizeram estremecer. Não, era mais correto dizer que a risada dele fez exatamente isso. Ele sentiu como se estivesse brincando. Mais uma vez não havia nada. Suas memórias eram assustadoramente limpas. Tudo neles era completamente ordenado, nada fora do lugar, nem um passo fora da linha. Neste ponto minhas teorias estavam esgotadas. Não tenho informações sobre nada, nenhuma prova de nada, só tenho algumas experiências anedóticas. Mas foi aí que algo interessante aconteceu comigo. Leonel sorriu levemente, coçando a parte de trás da orelha de Little Blackstar. O pequenino parecia gostar muito disso, bocejando e mostrando a linguinha rosada como se fosse adormecer a qualquer momento. Você provavelmente pode dizer pelo meu comportamento que eu realmente não gosto de deixar pontas soltas e que posso ser extremamente meticuloso. Bem, algumas semanas atrás, eu tive uma batalha com a religião Evergreen. Eles foram os primeiros a pisar na Terra, mas nós fizemos um trabalho rápido com eles. Para mim já há muito tempo. Felizmente, graças à análise de avaliação de risco da família Radix, o principal santuário da religião Evergreen foi marcado como uma zona de alerta. Agora, eu finalmente sabia para onde esse último inimigo provavelmente havia escapado. Então fui explorar a situação e, esperançosamente, esnobar qualquer subsequente ataque planejado antes mesmo que ele pudesse tomar forma. Mas você ficaria surpreso em saber que não só não encontrei uma única alma no santuário, tudo que restou foi um cheiro pungente de rosas e sangue. Ou vomitar, mas havia alguns poucos selecionados que podiam aproveitar isso sem preocupações, usando-o como uma fragrância leve. Silon tremeu ferozmente. Mesmo o bloqueio espacial de Vice não conseguia impedir a reação fisiológica inata. Ah, parece que você está entendendo agora, HM? Você está melhor do que eu naquela época, porque eu estava perplexo. Não importa o quão ignorante eu fosse, eu poderia dizer que algo muito ruim aconteceu com este santuário, mas eu não tinha como saber exatamente o que era isso. Até que trapaceei um pouco. Leonel virou a palma da mão para revelar um pequeno disco prateado. Devo dizer que meu pai raramente leva alguma coisa a sério. Ele é o tipo de homem que consegue transformar até mesmo o desgosto do próprio filho em uma piada. No entanto, no momento em que estabeleço a análise do pequeno disco prateado naquela cena, apenas alguns dias atrás, vi meu pai ficar sério pela 3ª vez na minha vida. Uma gravação piscou e reproduzia a imagem do pai de Leonel olhando para longe, meio atordoado. Ficou claro que quando este clipe original foi reproduzido, ele estaria olhando para o santuário da deusa Evergreen. Você se deparou com isso mais cedo do que eu pensava, pirralho. Lembre-se bem dessa cena, mas lembre-se ainda mais desse nome. O culto dos 3 dedos. São eles os responsáveis pela morte do seu avô. Capítulo 1087. O que você acha? A palma da mão de Leonel virou e o resto da mensagem foi interrompido. Veja, não sou uma pessoa muito sentimental. É muito fácil para mim não me importar com as coisas, mesmo que já tenha me importado com elas no passado. Há muito poucas coisas na vida que podem me pesar sem estipulações muito concretas sendo encontrado. No entanto, a expressão de Leonel escureceu, a aura ao seu redor ficou vários níveis mais pesada. Para Silon, parecia que ele estava dentro de um turbilhão de intenções assassinas, seu coração ameaçando saltar da garganta. Meu pai é um homem que existe além dessas estipulações para mim. Sua raiva é minha raiva.
Sua tristeza é minha tristeza. Seu amor é meu amor. Para ousar tocar meu avô, um homem por quem meu pai claramente se importa tão profundamente, eu condenei esse culto dos 3 dedos à morte no momento em que ouvi seu nome. O olhar de Cylon rolou para trás, sua consciência quase desmaiando completamente. No entanto, antes que sua mente pudesse ficar completamente em branco, a raiva de Leonel recuou como uma maré, deixando Cylon como um pequeno barco balançando ao vento. Com essas novas informações que meu pai me trouxe, encontrar os vestígios do culto dos 3 dedos foi muito mais fácil do que antes e não demorou muito para que eu percebesse que, por mais limpa que fosse a família Valinori, eles não estavam nem perto de limpos. O suficiente para escapar da minha dedução. O problema é que eu tinha todas essas pontas soltas que ainda precisavam ser amarradas. No final das contas, tive a sorte de tropeçar na conclusão, mas o caminho que levava a ela ainda era confuso e não conseguia ser totalmente reunido. Até que eu aprendi que o culto dos 3 dedos tinha uma linhagem da raposa sombria em suas fileiras. Desculpe, quero dizer a linhagem da cauda sombria, certo? Cylon não conseguia mais encarar o olhar de Leonel. Sim, era verdade que eles mudaram o nome de sua linhagem de Shadowtail para Shadow Fox. A verdade é que o fator de linhagem deles não tinha nada a ver com raposas. Quanto à verdadeira natureza, nem Cylon sabia. Esta era uma verdade mantida guardada para que a família Umbra pudesse continuar se escondendo. Claro, Cylon não sabia que Leonel estava mentindo descaradamente. O que realmente conectou tudo isso para Leonel foi na verdade o Sr. Lu, o mesmo pobre coitado que Aina matou, e Leonel finalmente conseguiu o anel que o levou à Tábua de Prata. Quando Leonel investigou originalmente o Sr. Lu, ele não encontrou nada de especial. Ele era um jovem normal e não tinha nada de especial nele. A única coisa de menor interesse era que ele era de Kraz. Assim, tudo foi montado. Por que o culto dos 3 dedos se infiltraria no Império Kraz de todos os poderes que poderiam ter escolhido se não fosse por esse motivo? Tudo começou a se encaixar um após o outro assim que isso foi entendido. Depois de conseguir se esconder do culto dos 3 dedos por tanto tempo, a família Umbra definitivamente tinha seus métodos para detectar e evitar sua captura. No entanto, também seria o caso de a Umbra provavelmente sentir que não poderia simplesmente se esconder para sempre. Dessa forma, a família Umbra era muito parecida com a família Florer. Eles eram mais poderosos do que aparentavam na superfície, mas tinham que continuar a se manter discretos. E no caso da Umbra, a única maneira de garantir sua sobrevivência era ascender até um dia igualar a força do culto que deixaram para trás. Fazer isso por meios normais era impossível. Leonel não sabia o quão poderoso era o culto dos 3 dedos, mas se ele pudesse matar seu avô e tornar seu pai tão sério, não havia dúvida de que ele também precisava tratá-lo com o máximo respeito. Era provável, então, que antes de se separar deste culto por qualquer motivo, a família Umbra soubesse de alguns de seus planos e escolhesse dar um passo à frente deles. Com o quão poderosa era a Tábua de Prata, Leonel não tinha dúvidas de que, nas mãos de uma família poderosa, poderia causar uma mudança qualitativa em sua força, dada apenas uma única geração. Colocando isso em perspectiva, não era de admirar que a Umbra estivesse disposta a correr esse risco. Infelizmente para ambas as partes, o anel caiu na mão de Leonel e não na deles. Se as coisas fossem engenharia reversa da perspectiva de Leonel, ele foi capaz de deduzir a conexão entre a Umbra e o culto em virtude das reações de Hadlis. A aparição de Hadlis não poderia ter sido coincidência. Essa foi a primeira bandeira. O fato de ele estar tão interessado em Baltorna era uma segunda bandeira. Cheirava a manter os amigos próximos e os inimigos ainda mais próximos. Então ele, encontrando uma maneira de entrar na Valiant Zone apesar de expor seu verdadeiro talento, foi o terceiro. No final, havia apenas 2 conclusões. Ou a família Umbra era rival do culto, almejando o mesmo objetivo, ou eles eram um pedaço que se separou deles e que por acaso compartilhava o mesmo conhecimento nesta missão em particular. Considerando quão fraca a família Umbra era na superfície, a primeira opção era altamente improvável, considerando que este era um culto que o próprio pai de Leonel levava a sério. No final, sobrou apenas a segunda dedução. Porém, Cylon não precisava saber a verdade por trás de como Leonel fez essas deduções. Quaisquer lacunas nesta nova cadeia de raciocínio que Leonel apresentava poderiam ser explicadas dizendo, o disco prateado disse-lhe. Então agora, como você pode ver, chefe Umbra, nós compartilhamos o mesmo objetivo. Você precisa ficar mais forte para enfrentar o dia inevitável que o culto encontrar você, enquanto eu quero queimá-los todos até virar cinzas. Estamos do mesmo lado, você não acha? O sorriso de Leonel permaneceu, mas tudo que Cylon conseguiu ver foi um demônio em pele de cordeiro. Com tudo isso resolvido, vou perguntar de novo. O que você acha de eu te libertar agora? Capítulo 1088 Uma chance. O tempo passou e não demorou muito para que Leonel ficasse sozinho dentro do cubo segmentado. Bem, sozinho se visse, Kandri e Little Blackstar fossem ignorados. Quanto a Cylon, ele saiu depois de se recompor, percebendo que ele e sua família não tinham muita escolha no assunto. A vida funcionava de maneiras bastante misteriosas, honestamente. Leonel inicialmente queria atingir as famílias Radix e Midas para completar o legado do Império Prateado, mas acabou ganhando a família Umbra. Claro, era uma peça de xadrez que ele ainda não podia usar, mas mesmo assim era uma. Tê-los tornaria as coisas interessantes. Neste momento, porém, Leonel não estava realmente preocupado com tais assuntos. Mesmo agora, com o quão real tudo de repente se tornou, parecia um futuro distante. Em vez disso, ele estava passando algum tempo com Little Blackstar, tentando descobrir exatamente como o garotinho havia mudado. Erguendo o pequeno Vison pelas axilas, Leonel olhou nos profundos olhos negros de Blackstar. Os longos bigodes do pequeno Vison se contraíram como se quisesse mostrar sua insatisfação por ser tratado como um bebê. Diante disso, Leonel só conseguiu rir. Você tem apenas 3 ou 4 anos este ano, certo? Você é um bebê. Sim. A pequena Blackstar protestou. Sim, sim.
Leonel, que podia sentir o que Blackstar queria dizer através de sua conexão, quase engasgou com o ar. Ele ganhou outro pequeno pervertido para seu grupo? Por que esse carinha estava dizendo coisas tão vulgares? Olhe para você sendo tão arrogante. Do que você está tão orgulhoso? Nós dois somos virgens. Sim. Blackstar tentou arranhar o rosto de Leonel, mas ele apenas caiu na gargalhada. Leonel ficou bastante surpreso com a força do garotinho. Foi apenas um golpe casual da pata, mas a pressão do vento fez o rosto de Leonel arder um pouco. Para Leonel sentir qualquer coisa que ele não quisesse sentir era uma tarefa difícil, considerando que seu corpo havia sido elevado à força para o nível 9 recentemente, muito menos para ele sentir dor. No entanto, não só a pequena Blackstar fez exatamente isso, como o pequeno Vison nem sequer se esforçou muito. Com um único olhar, Leonel percebeu que a classificação dimensional do pequeno Blackstar não havia mudado nem um centímetro. O garotinho ainda estava no primeiro nível da 5ª dimensão. E, no entanto, seu poder realmente passou por uma mudança qualitativa. O sorriso de Leonel brilhou. Ele teria que se lembrar de agradecer a Kira quando eles se encontrassem novamente. Ele tinha a sensação de que definitivamente o fariam em algum momento. O pequeno Blackstar pulou para seu poleiro favorito no topo da cabeça de Leonel, enquanto o próprio Leonel se virava para Vice Candoy. Obrigado a vocês dois por me ajudarem. Vela imediatamente ficou confusa. Alguém sem contexto poderia pensar que ela era uma garota apaixonada, mas Leonel sabia o suficiente para entender que a mente de Candoy ainda não havia amadurecido o suficiente para dar fôlego a tal emoção. Ela ainda era funcionalmente uma criança, assim como Vice. Na verdade, quanto mais tempo ele passava com eles, mais culpado ele se sentia por tratá-los daquela forma. Em última análise, não importa quais predisposições os dois tivessem, eles ainda eram humanos. Trancá-los e criá-los como gado e só liberá-los quando fossem úteis para ele. Isso realmente não agradava a Leonel. Leonel suspirou. Se ele soltasse as rédeas sobre eles, seu poder cresceria muito rapidamente. Leonel respirou fundo e olhou para o céu. Finalmente ele tomou uma decisão. Tratei mal vocês dois. Vocês podem não entender o suficiente sobre o mundo para entender isso, mas o fato de eu saber disso é o suficiente. Espero tratar vocês dois da mesma forma que trato meus irmãos. Vou confiar vocês dois, desde que não me deem motivos para duvidar de vocês. Kando e Vice piscaram, claramente não entendendo bem as palavras de Leonel. Até mesmo conceitos como liberdade e livre-arbítrio eram estranhos para eles, muito menos termos como família e irmão. No entanto, Leonel esperava isso e optou por ir com calma. Ele percebeu naquele momento. Se ele quisesse unir o verso dimensional, ele iria apenas evitar que todos os sábios nascessem. Definitivamente havia poderes por aí que usavam os savantes como seus próprios trunfos ocultos. Ele simplesmente teria que deixar esses poderes em paz? Claro que não. Ele estava disposto a desistir de seu sonho então? Afinal, como poderia um humano normal derrotar um savant? Mas a resposta foi a mesma. Claro que não. Nesse caso, por que ele estava com tanto medo dos dois savantes ao seu lado? Se ele não conseguisse acelerar o crescimento deles, se não conseguisse subjugá-los com sua própria força, que direito ele teria de pensar em conquistar o verso dimensional? Tendo tomado tal decisão, Leonel de repente sentiu-se mais leve. Seu poder do rei flutuou involuntariamente para fora dele, ficando mais espesso à medida que a cor de suas íris violeta clara se aprofundava antes de esfriar de volta ao seu tom original. Sem muita hesitação, Leonel estendeu a mão no ar, fazendo com que um globo de neve aparecesse em suas mãos. Com o pensamento, o corpo de macaco apareceu na arena de treinamento, o sangue começando a escorrer incessantemente de seus ferimentos. As expressões de Kando e Vice mudaram. Ambos se lembraram desse homem, embora seu rosto estivesse muito desfigurado naquele momento. No entanto, antes que eles pudessem entender o que Leonel estava tentando fazer, as cordas vocais de Monk finalmente voltaram ao lugar. No momento em que o fizeram, um rugido enfurecido sacudiu o cubo segmentado, fazendo Leonel balançar a cabeça e suspirar. Ele queria dar a Monk uma chance de fazer o mesmo acordo que Vice e Kando também ganharam, mas parecia que isso não seria possível. Ainda vou tentar. A aura opressiva de Leonel se abateu sobre cada ação de Monk, porém este último parecia ter se tornado selvagem. Antes que Leonel pudesse entender o que estava acontecendo, sua expressão se distorceu. Capítulo 1089-1 Macaco começou a murchar, seus rugidos ficando mais fracos. Leonel ficou surpreso ao estender a mão, mas tudo aconteceu rápido demais. Logo, o que sobrou do macaco se tornou nada mais que um monte de cinzas, deixando Leonel absolutamente perplexo. O que diabos aconteceu aqui? A pequena Blackstar entrou em ação sem esperar pelo comando de Leonel, pegando uma sombra no ar antes de retornar. Porém, Leonel mal registrou as ações do garotinho. A testa de Leonel franziu-se com força, suas emoções girando e sua mente em uma névoa. Ele realmente queria dar uma chance ao macaco e definitivamente não foi sua própria ação que fez com que este acabasse assim. Leonel não ficou chocado com o fato de macaco estar rugindo de raiva, fazia sentido. A última vez que se encontraram, ele estava lutando contra Leonel. Se Leonel o culpasse por isso, não teria sido justo, por isso Leonel ainda estava disposto a tentar acalmá-lo primeiro. Mas a realidade foi cruel e inesperada. Leonel não tinha ideia do que poderia ter acontecido para causar isso, mas ficou completamente em estado de choque, sem conseguir falar uma única palavra por um longo tempo. A razão para isso era simples. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha explicação para o que estava diante dele. Não havia nenhuma faísca em sua Drenscape, nenhuma pequena pista que ele pudesse entender, nenhuma dedução imaculada de nível divino para fazer. Simplesmente não havia nada.
O globo de neve deveria ter preservado o macaco em um estado absolutamente perfeito. A única explicação plausível parecia ser que o macaco havia chegado ao fim de sua habilidade e não tinha mais forças para duplicar suas células e se curar, mas o globo de neve deveria ter congelado totalmente esse processo. Isso deixava apenas uma possibilidade. O que quer que tenha causado isso tinha que ter acontecido antes de Leonel colocar macaco no globo de neve. Mas esta possibilidade parecia ainda mais impossível que a primeira. Depois de vários minutos, Leonel não conseguiu encontrar uma razão nem nenhuma pista. Sem escolha, ele fechou os olhos, suspirando profundamente. Alguém estava brincando com ele. E ele não gostou nem um pouco. É isso, Léo? Essa coisa é nojenta. Alan, além de ser obcecado por um físico que escondia sob roupas largas, também era o conhecido maníaco por limpeza do grupo. Vendo o nojento tentáculo do útero diante dele, apesar de estar atrás de uma espessa parede de vidro, ele ainda não pôde deixar de engasgar, como se pudesse sentir o cheiro daqui. Leonel riu. É bastante inútil do jeito que está agora, mas tem potencial. Você está pensando em usar aquele esporo do inferno nisso, hein? Na verdade, ainda não sei. Lembra da habilidade do pequeno Blackstar? Tenho algo muito melhor para ele absorver agora. Alan piscou antes de concordar com a cabeça. Então você quer que eu? Você provavelmente é o único inteligente o suficiente para cuidar disso. Se eu deixar isso para os outros, provavelmente encontrarei essa coisa morta quando voltar. Você está me chamando de idiota, capitão? Onde está o sindicato dos trabalhadores? Quero propor uma greve. Franco gritou de indignação. Alan, porém, pareceu ouvir algo completamente diferente. Você está indo? Não. Leonel balançou a cabeça. Na verdade, pretendo administrar o útero tentáculo sozinho. Só que percebi que deixei todos vocês no escuro sobre muitas coisas até agora. Mesmo que você provavelmente me conheça bem o suficiente para já ter adivinhado. Leonel de repente sentiu um braço forte envolver seu ombro. Ele olhou para o lado e para cima para encontrar o grande sorriso de Rai olhando para ele. Diga-nos, capitão. Quanto estamos conquistando? Leonel viu 8 pares de olhos olhando para ele, cada um com seu nível de fervor. Ele não pôde deixar de sorrir. Como esperado, parecia que ele não precisava dizer uma única palavra. Tudo isso. Leonel passeava pela capital imperial, com passos não muito apressados enquanto olhava em volta. Esta foi provavelmente a primeira vez que ele veio e também teve tempo para passear tranquilamente. A guerra não poderia ser considerada tecnicamente encerrada, pois ainda havia várias escaramuças em andamento na fronteira do território da Terra. Mas, pelo que parecia, não parecia que eles terminariam tão cedo. Esses indivíduos não parariam até que a Terra simplesmente se tornasse poderosa demais para que eles ousassem. Mas com o estado atual das coisas, definitivamente levaria algum tempo até que eles chegassem lá. Leonel finalmente conseguiu chegar ao Palácio Imperial e os guardas ainda estavam tão rígidos como sempre. Mas Leonel simplesmente os ignorou como sempre fazia. A diferença é que desta vez nenhum deles estendeu a mão para detê-lo. Nas portas grandes e arqueadas, o tio de Leonel, Galaeron, já estava esperando, ainda usando os óculos como sempre. Este homem sempre pareceu bastante rígido. Você chegou na hora. Galaeron falou. Embora sua voz fosse bastante uniforme, ele parecia estar tentando transmitir surpresa. É evidente que ele não esperava isso de Leonel. Leonel ergueu uma sobrancelha. A pontualidade é a base de qualquer homem. As sobrancelhas de Galaeron se ergueram desta vez. Ele olhou profundamente para Leonel, com uma sugestão de outra coisa em seus olhos. Ouvi dizer que você se dá melhor com meu filho? Leonel sorriu. Você está com medo de que eu o roube do Império? Atrevido. Galaeron parou, percebendo que estava afundando no ritmo de Leonel. Isso era algo que normalmente só acontecia com ele quando falava com o pai ou quando falava com o cunhado. Pensar. Galaeron balançou a cabeça. Venha comigo. Logo a dupla entrou em um jardim familiar e Leonel viu um homem que agora era muito mais jovem do que se lembrava. Mas ele não pensou muito nisso. Provavelmente houve reviravoltas estranhas em torno disso, das quais ele não estava muito ciente e não importava muito por enquanto. O imperador Falques abriu os olhos e olhou Leonel de cima a baixo. Os dois permaneceram em silêncio por um longo tempo antes de ele falar. Nada mal. Você também não é ruim. Leonel respondeu. É uma pena que você seja um assassino em massa. A testa de Galaeron franziu-se, mas o imperador Falques apenas riu. Tenho a sensação de que o sangue em suas mãos será muito mais denso do que o meu quando tudo estiver dito e feito. Essa é a diferença entre um rei e um imperador. Você não pode escapar dessa realidade. O olhar de Leonel se estreitou, mas ele permaneceu em silêncio. Deixando isso de lado, sua mãe me contatou. Ela está esperando por você e Noah no planeta Lucknix. Sinta-se à vontade para ir lá quando quiser. Devo dizer que estou muito ansioso para assistir isso acontecer. Capítulo 1090 Satisfação. Leonel não reagiu de imediato a esta notícia. Por dentro, ele estava bastante animado ao ver sua mãe. Mas por outro lado, ele tinha várias perguntas para as quais queria saber a resposta primeiro. A primeira e mais óbvia era a razão pela qual sua mãe o havia abandonado. Havia muitas coisas sobre a dinâmica de sua família que ele não conseguia entender. Primeiro, havia a estranheza do fato de ele nem saber que o imperador Falques era seu avô até poucos anos atrás. Claro, Leonel sabia que isso estava de alguma forma relacionado ao seu status de alguém que deveria ter sido preso na prisão Nuvem Negra, mas isso só tornou as coisas mais confusas para ele. Ele era realmente uma ameaça para a sociedade? Quão preciso era esse teste se só pudesse ler uma fração de seu DNA real? Mas então havia a questão de como o Império da Terra ficou ligado a uma das 3 principais famílias deste setor. Para começar, como seu avô conheceu sua avó? Como o relacionamento deles criou raízes?
Seu avô talvez fosse o maior mistério de tudo isso. Na primeira inspeção, ele parecia estar fraco. Afinal, ele havia envelhecido. Pelo que Leonel sabia, só existia um imperador do Império da Ascensão, e esse homem foi esse antes dele. Graças à tecnologia da Terra, ou ao que parecia, ele conseguiu viver mais de 200 anos, chegando ao século 25. No entanto, as coisas realmente não combinavam. Ele tinha força suficiente para matar uma existência da quinta dimensão como 7 anos atrás, mas não conseguiu manter sua juventude? Várias pequenas inconsistências como essas fizeram Leonel balançar a cabeça. Praticamente, um homem fraco nunca seria capaz de conquistar uma mulher de uma família da sexta dimensão. A menos que... Leonel olhou o avô de cima a baixo. Você é um genro recrutado? Galairon engasgou com o ar. Ele se inclinou, ofegante e ofegante. Um genro recrutado era provavelmente a posição mais humilhante que um homem poderia ocupar. Era uma situação em que, em vez de uma esposa se casar com alguém da família do marido e compartilhar o nome de sua família, ocorria ao contrário. Nesse caso, o homem assumiria o sobrenome da esposa e passaria a fazer parte da família dela. Tradicionalmente falando, sempre foi dever do filho continuar o nome da família, enquanto era dever da filha dar origem à linhagem do homem com quem ela se casou. Mesmo com quão progressista a Terra do século 25 se tornou, esta ainda era a ordem padrão das coisas. Insinuar que o imperador da Terra era um genro convocado era um insulto, provavelmente quase o mesmo que dizer que o Império da Ascensão cairia. Mesmo os guardas escondidos nos arredores, encarregados de proteger a segurança do imperador Falx, não puderam deixar de vacilar. Leonel, porém, achou que era plausível. Talvez o Lucknix quisesse um pedaço da terra, mas não conseguiu obtê-lo pelos meios normais por vários motivos. Este poderia ter sido um compromisso entre eles e o imperador Falx. Quem sabe, talvez seja por causa da ajuda secreta do Lucknix que seu avô conseguiu chegar ao poder. Além disso, a ajuda dos Lucknix se tornaria muito importante muito em breve. Tão rapidamente quanto a Terra conseguisse entrar na quinta dimensão, eles provavelmente correriam rapidamente para a sexta dimensão também. Nesse tipo de situação, sem o apoio de um poder da sexta dimensão bem estabelecido e poderoso, a sorte da Terra finalmente acabaria. Quanto maior a dimensão, mais difícil seria para o talento preencher a lacuna. Se o seu avô fizesse tal sacrifício, pareceria verdadeiramente a decisão mais lógica. Pela primeira vez, o imperador Falx ficou verdadeiramente sem palavras. Ele olhou para Leonel como se tentasse avaliar alguma coisa, mas no final apenas balançou a cabeça. Eu te daria uma lição por essa sua boca, mas então sua mãe começaria a me importunar de novo. O imperador Falx continuou a balançar a cabeça. Eu planejei te contar algumas coisas, mas já que você quer ser tão atrevido, que tal descobrir por si mesmo? A expressão plácida de Leonel transformou-se num sorriso. Claro, mas onde estão minhas recompensas? Recompensas? O imperador Falx alisou sua barba imaculadamente esculpida. Para que exatamente? Agora foi a vez de Leonel ficar sem palavras. Era preciso ter pele dura para ser imperador? Ei, tio, você está ouvindo isso? Galairon, que ainda estava engasgado com o próprio ar, tossiu levemente endireitando as costas. Seus olhos piscaram quando ele se lembrou das palavras provocantes de Leonel mais cedo. Ouvir o quê? Ele perguntou com a cara mais séria possível. Ah, entendo como é. Acho que terei que contar a toda a terra o quão ingrato o imperador Falx é. Atualmente sou um herói dos heróis. Tenho certeza que haverá muitas pessoas dispostas a atender ao meu chamado. Leonel limpou a voz como se fosse realmente começar a opinar sobre suas dificuldades. Tanto o imperador Falx quanto Galairon permaneceram em silêncio, com leves sorrisos aparecendo em seus lábios. Ficou claro que eles não tinham o menor medo de Leonel. Além disso, não era como se alguém fosse ouvir alguma coisa, mesmo que ele começasse a gritar aqui. Este era o jardim privado do imperador, como se o som pudesse viajar casualmente para fora. Vendo a falta de reação deles, Leonel percebeu que sua tática não funcionaria, pelo menos não da maneira que estava sendo construída. Ah, entendo. Entendi. O sorriso de Leonel ficou mais fino. Acho que quando eu vir minha mãe pela primeira vez em mais de uma década, e seu coração estiver transbordando de carinho e do instinto maternal de proteção, terei que deixá-la saber que seu pai e seu irmão se aproveitaram disso. O filho dela. Enquanto seu precioso bebê estava na linha de frente, colocando sua vida em risco. Eles estavam descansando em um palácio aconchegante, fazendo. Momentos depois, Leonel saiu do palácio com um largo sorriso no rosto, jogando para cima e para baixo um pingente de estrela de 12 lados. Seu rosto era a imagem da satisfação. Capítulo 1091 Perdas. Pai Imperial, você? Galairon olhou para onde Leonel havia desaparecido com uma expressão complicada nos olhos. Essa dupla de neto e avô realmente não gostava de sofrer perdas. Nesse momento, ele realmente se sentiu um pouco mal por Leonel. Se as coisas tivessem corrido normalmente, Leonel ainda poderia ter conseguido alguma coisa com eles. Mas isso foi um pouco demais. O imperador Falx, depois de se certificar de que Leonel havia partido, caiu na gargalhada. Ele riu mais forte do que há muito tempo, o que restava de suas rugas aparentemente desaparecendo a cada risada. Demorou vários momentos para ele se acalmar, seu movimento foi aumentado em vários níveis. Quem pediu para aquele pirralho ser tão atrevido? Já que ele queria uma recompensa, eu dei a ele uma recompensa. Mas, o olhar de Galairon cintilou. A recompensa que Leonel recebeu foi um pingente da família Lucknix. Foi aquele que você recebeu por prestar um grande serviço à família e teve tanto, se não mais, peso que o pingente imperial que Leonel recebeu de seu avô no passado. A diferença aqui foi que lhe foi concedido o favor de um mundo como a Terra que, em última análise, ainda era fraco. No entanto, o outro concedeu-lhe o favor de uma família no auge da sexta dimensão. Em última análise, os cofres deste último eram muito mais valiosos.
pelo menos na superfície, de qualquer maneira. O Star Pendant, quando trocado com a família Lucknix, daria a capacidade de escolher livremente um tesouro do tesouro da família Lucknix. A capacidade de escolher uma única recompensa pode parecer mesquinha, mas a verdade era exatamente o oposto disso. Como uma das 3 famílias mais poderosas do setor, os tesouros que os Lucknix monopolizaram estavam além da imaginação mais selvagem, pelo menos do ponto de vista de um mundo da 5ª dimensão e abaixo, mesmo aos olhos de muitas existências da 6ª dimensão também. Mas foi exatamente por causa disso que o pingente Estrela de Neve parecia mais uma bomba relógio do que uma recompensa. Para começar, só piorou o fato de a recompensa ter sido originalmente dada ao Imperador Falx. O Imperador Falx estava morrendo de rir porque já conseguia imaginar a cara de Leonel quando percebesse que sua recompensa não seria tão fácil de ganhar. Por que você está tão preocupado? Alienor está aí. Foi só depois de ouvir isso que Galairon percebeu que tudo ficaria bem e isso lhe permitiu aliviar o peso em seu coração. Parecia que ele havia desistido há muito tempo da espinha dorsal de sua própria mãe. Só assim ele poderia sentir que seu filho estaria seguro. Quanto a Leonel, aquele pirralho atrevido precisaria de algumas surras. No entanto, havia uma coisa que ainda pesava sobre Galairon. Pai Imperial. O serviço que você prestou para ganhar aquele pingente. O Imperador Falx acenou com a mão. Eu não preciso de nada daquela família. Eles podem se considerar sortudos por eu ainda não os ter destruído. Galairon ficou em silêncio enquanto o Imperador Falx fechava os olhos. Um vento suave passou, levando embora o peso de suas palavras. Leonel não imaginava que o avô ainda tinha um truque na manga. Atualmente ele ainda estava cego sobre muitas coisas e nem sabia, ainda, que a propriedade da família Lucknix era um terreno potencialmente hostil. Alheio, Leonel reuniu seus irmãos e contatou Noah. Não demorou muito para que o grupo partisse em uma jornada através das estrelas. Numa reviravolta algo inesperada, Leonel acabou por levar consigo mais pessoas do que pensava que estariam envolvidas. Não foi apenas Noah, mas ele também trouxe Jéssica. Junto com os dois, vários outros talentos da Terra, incluindo o povo da Lua, seguiram também. Na verdade, havia até o filho de Arthur, Leonus. Não fazia muito tempo que Leonel via Leonus enquanto eles lutavam juntos na Terra X1, mas em uma estranha reviravolta do destino Leonel acabou sendo mais próximo do pai de Leonus e de sua irmã mais velha por várias décadas do que do próprio Leonus, apesar de suas idades. Estando tão perto, o mundo funcionava de maneiras estranhas na verdade. Ao ver tanta gente, Leonel percebeu que definitivamente estava faltando um grande pedaço dessa história. O que quer que estivesse acontecendo no planeta Lucknix era definitivamente muito mais importante do que parecia. Ele pensou que iria apenas ver sua mãe, mas as coisas claramente não eram tão simples. Mesmo assim, Leonel recebeu a todos de braços abertos. Como eles estavam indo para um mundo da 6ª dimensão, definitivamente haveria muitas chances de ficarem mais fortes. Por que ele não iria querer que o povo da Terra se beneficiasse disso? Depois de aprender sobre o culto dos 3 dedos, Leonel percebeu que havia muito mais garras cravadas não apenas na Via Láctea, mas no verso dimensional como um todo. Nenhum deles teve o luxo de crescer lentamente. Como era natural, os homens e as mulheres separaram-se e a turbulência dos irmãos de Leonel fez-se sentir. Noah, que claramente não estava acostumado com tal situação, se destacou como uma ferida no polegar. Não, sério. Eu era um fã. Carolus tentou esconder um pouco do seu constrangimento. É só que não costumávamos jogar futebol na lua porque nossos ossos são mais frágeis que os seus. Éramos muito propensos a lesões. Então só pude assistir. Milan caiu na gargalhada. Você ouviu isso, capitão? Eu tenho um fanboy. Quem é seu fã? Nunca ouvi falar de alguém tropeçando para elogiar uma posição tão chata quanto a sua. Rai retrucou. É evidente que ele está apaixonado pelo meu elegante bloqueio. Cai fora. Não há nada de elegante em pessoas colidindo com esse seu estômago agitado. Isso se chama isolamento, seu porco inculto. Aos olhos da mãe natureza, tem uma vantagem evolutiva sobre você. Boa sorte nos invernos longos e frios. A turbulência do grupo só aumentou com o passar dos dias. Não muito tempo depois, a órbita rotativa de 3 planetas que não poderiam ser mais diferentes um do outro apareceu diante deles. No entanto, era difícil apreciar as belas paisagens porque as estrelas densamente compactadas das naves espaciais obstruíam a visão. Que porra é essa? Exclamou Rai. Há tráfego no espaço também? Capítulo 1092 Vá. A visão foi um pouco esmagadora. Para muitos dos jovens aqui, o versículo dimensional mais amplo ainda era novo para eles. De volta à Terra, antes da metamorfose, embora a tecnologia fosse de altíssimo nível, a exploração espacial ainda era algo que tinha inúmeras sanções e restrições. Algo como ver um grande exército de naves espaciais estava além do escopo de suas experiências. Só piorou as coisas porque, de todas as galáxias deste setor, a Via Láctea era praticamente considerada um país caipira. Havia muitos planetas, mundos e organizações que permaneciam bastante restritos e raramente permitiam viagens interplanetárias. A população de proprietários de naves espaciais representava uma percentagem suficientemente pequena do quadro geral para que esta fosse a primeira vez que qualquer um deles via tal cena, incluindo Leonel. Sendo esta a primeira vez que estiveram em tal situação, até Leonel sentiu-se perdido por um momento. Mas, depois de analisar rapidamente a situação, ele obteve um entendimento geral. As estrelas eram essencialmente apenas partículas de luz que guiavam as naves espaciais em direção aos seus destinos. Era difícil dizer exatamente qual escolher, não porque Leonel não soubesse dizer quais estradas levavam para onde, mas sim porque cada um dos planetas tinha centenas de rotas estelares para escolher. O problema é que Leonel só sabia qual dos 3 planetas era o planeta Lucknix. Ele realmente não tinha nenhuma outra informação.
Sem escolha, ele só poderia escolher uma rota estelar aleatória e segui-la, alinhando-se com todos os outros. Enquanto o cubo segmentado estava em estado de cruzeiro, não era problema para todos estarem na mesma região. Leonel, que ainda monitorava a situação geral, quase não percebeu que após a explosão inicial de Rai, a atmosfera ficou bastante silenciosa. Leonel desviou o olhar da estrela e passou por todos. No momento, estavam todos em uma sala de jantar da Bod Setting, supostamente desfrutando de um cruzamento entre a bela paisagem do espaço, a camaradagem e a comida servida. No entanto, em vez disso, muitos deles tinham as sobrancelhas franzidas. Alguns tinham expressões mais sérias do que outros, e alguns estavam claramente mais confortáveis. Mas não havia dúvida de que a grande maioria parecia estar a passar por um período de adaptação. O único que não pareceu nem um pouco afetado foi o primo de Leonel, Noah. Mas, novamente, seu rosto sempre foi tão sério que era difícil dizer. Foi só então que Leonel lembrou que eles tinham acabado de passar por uma dobra de quinta dimensão para entrar em uma de sexta dimensão. Ao mesmo tempo, a pressão aqui estava muito além de qualquer dobra de realidade sexta dimensão normal. Se fosse normal, por que 3 famílias tão poderosas seriam forçadas a compartilhar isso juntas? A lógica ditava que eles provavelmente haviam guerreado por esta região no passado e acabaram se contentando em governá-la juntos quando nenhum deles conseguiu obter vantagem. Como tal, não foi um grande salto acreditar que esta era a localização mais benéfica deste setor para as 3 famílias. Vendo o problema, Leonel optou por desacelerar ainda mais o cubo segmentado, permitindo a todos o tempo necessário para se aclimatarem adequadamente. Se eles nem sequer se sentissem confortáveis em seus próprios corpos, qualquer perigo que pudessem ou não enfrentar só se tornaria ainda maior. Leonel, que ainda nunca havia experimentado tal dissonância ao entrar em uma dimensão superior, só podia acreditar que isso devia ter a ver com seus pais. A falta de reação de Noah também parece confirmar isso. Para Noah, vir para Lucknix não deveria ter sido diferente de retornar à Terra. Ambos os mundos deveriam reconhecê-lo como um dos seus. Devido à desaceleração do local, o grupo demorou várias horas até finalmente se aproximar do planeta. Mas a boa notícia é que as sobrancelhas franzidas de todos pareciam ter relaxado imensamente a essa altura e as brincadeiras pareciam ter voltado. Parece que existem alguns sarvais rápidos por aí também. Não me sinto muito confortável em afirmar ser um Lucknix antes de entender a situação da família primeiro, então pode não ser muito bom usá-los por enquanto, mas eu vou manter isso em mente para o futuro. Leonel estava muito acostumado a entrar e sair de planetas por capricho. Nem tinha percebido que isso era produto do quão atrasada a Via Láctea estava em comparação com outras galáxias do setor. Ele definitivamente teria que ser mais atencioso no futuro, para não provocar problemas que não seria capaz de resolver. Naquele momento, o cubo segmentado retumbou, pousando na atmosfera do planeta Lucknix. A leve sacudida fez com que o olhar de todos se iluminasse, parecia que eles finalmente pousariam em breve. A velocidade das espaçonaves acelerou, descendo e encontrando um grande aglomerado familiar de vagas de estacionamento. Foi só nesse momento que Leonel percebeu outro problema. Ele não gostou da ideia de deixar o cubo segmentado estacionado aqui. Era importante demais para ele. Mas ao mesmo tempo foi meio estranho descer em uma nave espacial que também desapareceu de repente, especialmente considerando como parecia que a burocracia iria se envolver muito em breve. Mais uma vez, a coisa mais simples a fazer parecia ser confiar no nome da família Lucknix. Ele teria até o pingente para provar isso se de alguma forma seu próprio fator de linhagem não fosse suficiente. Mas mais uma vez, a ideia não pareceu muito palatável para Leonel. Antes que Leonel pudesse tomar uma decisão, seu cubo segmentado foi levado a um centro da colmeia da espaçonave. Do lado de fora, ele mais uma vez assumiu a forma de um cubo, mas isso não foi muito surpreendente para ninguém, pois havia todos os tipos de designs estranhos de naves espaciais por toda parte. Quando Aina pousou com Yuri Savai, seu pai estava esperando. Infelizmente para Leonel, quando pousou, em vez de encontrar a mãe, encontrou um homem de meia-idade, de óculos, apoiado no nariz de ponte alta, vestindo um terno justo e segurando o que parecia ser uma prancheta de vidro transparente. Ele olhou friamente para o cubo, claramente esperando que alguém saísse. Leonel se levantou para ir, mas surpreendentemente encontrou a mão de Noah em seu ombro. Eu irei. Capítulo 1093 Perspectiva. Leonel achou as ações de Noah divertidas. Ficou claro que Noah era muito mais sensível aos problemas que Leonel poderia causar se fosse em vez disso, então ele escolheu se arriscar. Diante disso, os 8 irmãos de Leonel riram até não conseguirem mais respirar. Olhe isso, capitão. Alguém percebe todos os problemas que você nos fez passar. Franco quase caiu da cadeira. Se alguém fosse nos causar problemas, seria essa sua boca grande. Leonel retrucou. Não é legal, capitão. Cutucar as inseguranças do seu filho. Não admira que Noah não confie em você. Franco fingiu estar magoado, as mãos excessivamente grandes também pressionando o peito. Mas ninguém poderia levá-lo a sério enquanto ele gargalhava. Como ele parecia estar se divertindo muito, Leonel chutou a perna de sua cadeira, fazendo cair completamente. Ah, juro que farei um sindicato de trabalhadores. Até lá você não poderá mais me intimidar. As risadas na sala de jantar continuaram por um tempo. No entanto, com o passar dos minutos, ficou claro que Noah estava demorando um pouco. Na verdade, só meia hora depois ele finalmente voltou, com a expressão tão plácida como sempre. O que aconteceu, não é? Todos olharam. Eles poderiam ter sido capazes de identificar um problema ou uma boa notícia pela expressão de outra pessoa. Mas Noah era realmente muito difícil de ler. Há muito o que fazer porque trouxemos muitas pessoas conosco. No entanto, parece que devido a algum evento especial ocorrido, as restrições aos viajantes foram relaxadas. Encontrar
todos nós temos que nos registrar e é bastante detalhado. Noah começou a distribuir o que todos presumiam que facilitaria o processo de registro. Mas quando todos viram o quão detalhada a análise deveria ser, não puderam deixar de franzir a testa. Tinha que ser lembrado que no verso dimensional, quanto menos informações os outros tivessem sobre você, mais fácil seria para você se proteger. Mas, esta forma de análise era claramente excessivamente invasiva, exigindo até informações sobre os seus índices de habilidade, algo que a maioria mantinha o mais próximo possível do colete. Eles não podiam deixar de sentir que o planeta Lukenix estava se aproveitando de todos eles. Leonel, porém, viu um passo mais fundo. Havia tantas naves espaciais voando para o planeta Lukenix, e agora Noah estava mencionando este evento especial. Ligando os pontos, parecia que os Lukenix estavam aproveitando esta oportunidade para formar um censo da população de seu setor. Leonel não ficaria surpreso se esta informação fosse usada para obter uma compreensão geral da força do setor. Infelizmente, eles realmente não tinham muita escolha. Pelo menos era o que parecia até Noah continuar falando. Depois de falar com nosso supervisor, percebi que havia uma pequena lacuna aqui. Como Leonel e eu carregamos sangue Lukenix, acredito que seremos reconhecidos como membros das famílias do ramo Lukenix. Contanto que todos vocês se registrem como nossos vassalos, deverá ser possível contornar muitas das questões mais invasivas e deixá-los com apenas uma compreensão superficial de todos vocês. Oh, já que é assim, por que você simplesmente não disse isso? Você fez parecer que eu teria que desistir da minha preciosa cereja, exclamou Rai. Vários olhares estranhos foram enviados para Rai, suas expressões distorcendo. Precioso, cereja? O que vocês estão olhando? Meu corpo é um templo. O discurso de Rai foi tão apaixonado que o movimento de seu queixo vibrava em seu próprio ritmo. Infelizmente para ele, sua opinião foi acompanhada pelo som de uma respiração seca. Acho que vou vomitar. Ei, Franco, junte as mãos para mim bem rápido. Gil levantou, apenas para receber um tapa na nuca de ninguém menos que o próprio Franco. Noah piscou enquanto assistia a cena, sentindo-se um tanto atordoado. Ele apresentou esse assunto com a maior seriedade porque definitivamente não era uma piada. Pode ter parecido bom explicar isso com uma palavra como vassalo, mas a verdade última era que durante a sua estadia no planeta Lukenix, eles estariam essencialmente aos caprichos de Leonel e Noah. Não existiam direitos humanos no verso dimensional, existiam apenas aqueles com força e aqueles sem, aqueles com experiência e aqueles sem. Se eles se inscrevessem dessa forma, suas vidas e mortes estariam nas mãos dos dois. A quantidade de confiança que seria necessária para alguém tomar tais medidas sem hesitação. A expressão de Noah permaneceu plácida, mas ele não pôde evitar ficar comovido. Ao contrário de muitos príncipes, ele nunca havia experimentado a crueldade da nobreza, pelo menos não pessoalmente. A família Falks nunca teve maquinações internas, pelo menos não nos níveis mais elevados. Então, coisas como irmãos apunhalando irmãos não faziam parte da experiência vivida por Noah. Dito isto, a educação de Noah ainda tinha sido extremamente rigorosa e ele tinha visto exatamente esse tipo de crueldade na corte real e em outras famílias nobres inúmeras vezes. Ele sempre seguiu as regras até o fim, mas também tinha perfeita consciência de que também não podia esperar que todos fossem como ele. Além disso, devido ao status de Noah, ele também não sabia como era ter amigos de verdade. Ele não teve a chance de crescer com o primo ao seu lado e todos os outros eram seus subordinados ou alguém que queria se aproximar dele pelo bem do poder que ele exercia. Compreendendo a perspectiva de Noah, não era de admirar que ele estivesse tão chocado agora. No mínimo, os 8 irmãos de Leonel não hesitaram nem um pouco em saltar de cabeça para a aceitação. Leonus olhou para Noah com um sorriso conhecedor. De todos aqueles aqui, ele provavelmente experimentou a vida mais parecida com a de Noah. Parecia que ambos tinham que crescer. Capítulo 1094 sem palavras. Uma hora depois, o capataz voltou ao estacionamento, mas sua expressão estoica só pôde ser substituída por choque. Ele olhou em volta, mas não conseguiu encontrar a espaçonave que estivera aqui em lugar nenhum. Estranho. Eles foram embora? Não, isso é impossível. A testa do superintendente franziu-se. Talvez seja uma formação de ocultação? Esses são muito populares hoje em dia. Verificando sua prancheta de vidro, o superintendente viu que a festa era liderada por 2 membros da família do ramo Lukenix. Na verdade, a julgar pela densidade de seu sangue, eles também deveriam ter uma classificação bastante elevada entre os ramos. Então, ele estava mais do que disposto a ignorar algumas coisas. Essa não foi a única razão pela qual o superintendente ficou impressionado. Na verdade, eles trouxeram mais de 50 pessoas com eles. Qualquer ramo com essa densidade de talentos é definitivamente muito bem avaliado. É melhor que eu conheça meu lugar e não me intrometa muito nos negócios deles. Depois de acenar para si mesmo, o capataz abriu um painel oculto ao lado e apertou alguns botões. Logo, a tela da colmeia de estacionamento começou a descer, movendo-se lentamente o suficiente para que o supervisor escapasse e se movesse em direção ao próximo grupo de espera. O tesouro de talentos da Terra sonhava em viver neste novo planeta e finalmente explorar um mundo da 6ª dimensão pela primeira vez. Infelizmente, a realidade foi como um tapa cruel na cara. Porra, somos tão pobres. Gil foi de longe o mais inconsolável. Ele só conseguia olhar para as mulheres bonitas através das grandes janelas de vidro, sabendo que não tinha o dinheiro necessário para dar um único passo. Todos eles foram rapidamente confrontados com a disparidade entre os mundos da 5ª e da 6ª dimensão.
Não havia um restaurante, uma boutique ou mesmo uma pousada à vista que não usasse minério urbe da sexta dimensão como denominação comum. Na verdade, o planeta Lucknix preferia o uso de uma moeda roxa que fosse reconhecida pelas 3 famílias. Você poderia trocar minério urbe por essas moedas, mas foram necessários 10 kg de minério urbe da sexta dimensão para trocar por uma moeda roxa. O único minério urbe da sexta dimensão que Leonel tinha em mãos veio do que ele saqueou de Belize, Avarone, Delores e Ciris, mas eles só poderiam ser considerados potências da sexta dimensão de nível médio. Mesmo entre os 4, Leonel só conseguiu reunir 50 mil quilos, o que só foi suficiente para 5 mil moedas roxas. Mesmo os preços mais baixos que Leonel tinha visto apenas olhando casualmente através destas janelas custaram dezenas de moedas roxas. Ele definitivamente não poderia suportar mais de 50 pessoas para vivenciar este planeta em lazer. Na verdade, do jeito que as coisas estavam indo, eles poderiam ter que dormir no deserto esta noite. Felizmente, antes que as coisas piorassem, Noah veio em seu socorro. Existem algumas acomodações especiais para os membros do ramo da família Lucknix que podemos visitar. Não pensei que precisaríamos delas tão cedo. Noah corou ligeiramente. Claramente, ele também estava um pouco errado na avaliação de sua própria riqueza. Leonel não pôde deixar de rir ao ver o estado de Noah. Era raro vê-lo mudar de sua frieza básica. Ele não pôde deixar de passar o braço em volta do ombro. Aquele velho idiota é muito mesquinho. Leonel suspirou e balançou a cabeça. Noah engasgou com um ar. Velho idiota? Você quer dizer avô? Que? Noah não sabia como reagir. Ele nunca tinha ouvido ninguém dizer tais coisas sobre seu avô antes. Mas por outro lado, ele também era avô de Leonel. Qual foi a resposta apropriada a isso? Noah de repente descobriu que não tinha nenhuma solução diplomática para isso, mas isso só fez Leonel rir ainda mais. Venha, já que somos tão pobres, podemos muito bem dar uma olhada nessas acomodações. Leonel sentiu que eles realmente não tinham escolha. Ele realmente não queria confiar no Lucknix sem entender a situação. Mas tecnicamente, tanto Noah quanto Leonel eram na verdade membros do ramo principal. Afinal de contas, sua avó deveria ser uma anciã do ramo principal, então sua linhagem certamente receberia tratamento semelhante. Então, tecnicamente, Leonel já estava dando vários passos atrás ao aceitar apenas a acomodação de um membro da família do ramo. Dito isto, Leonel obviamente não tinha ideia de que seu nome foi riscado dos registros familiares. Se ele soubesse disso, sua atitude não teria sido tão casual. As acomodações para os membros da família Lucknix não eram realmente ruins. Embora não fosse perto da propriedade da família Lucknix, tinha um caráter único. Bem, tanto caráter quanto uma série de edifícios enormes poderia ter. Com apenas um relance, foi possível perceber que o Lucknix havia reservado uma série de hotéis de luxo para seus familiares. A única parte infeliz foi que o congestionamento na frente tornou tudo muito mais difícil de apreciar. Você sabe quem eu sou? Estou liderando a geração mais jovem da filial Nipso. Contribuímos muito para a filial principal ao longo dos anos. Agora você quer nos dar acomodações tão normais? Cai fora! Que porra de filial Nipso? Eu nunca vi seus nomes nem mesmo entre os 10 primeiros do ranking de contribuições de filiais. O que você tem feito? Conquistando pequenos mundos da quinta dimensão? Talvez você nem esteja fazendo isso. Você está aproveitando as luas deles e encerrando o dia? Que direito você tem de uma suíte pentose? Você não nos viu entre os 10 primeiros? Você precisa verificar seus olhos? As classificações diárias e pensando que você é especial. Nós, da filial Nipso, só nos preocupamos com as classificações anuais. Só que recentemente tiramos uma folga para nos preparar para este evento. Argumentos de natureza semelhante pareciam surgir por toda parte enquanto enxames de pessoas lutavam de um lado para outro. Mas à primeira vista, era bastante óbvio para Leonel que, embora estivessem turbulentos, nenhum deles havia ultrapassado as cordas vermelhas que os separavam dos especialistas que esperavam para atribuir seus quartos. No entanto, esses especialistas também não pareciam dispostos a agir. Que show de merda! Leonel ficou sem palavras. Capítulo 1095 0.10. A confusão atingiu um nível tão ridículo que ninguém percebeu a chegada de até 50 pessoas. Isso foi mais do que suficiente para mostrar não apenas o tamanho do grupo, mas também o quanto eles estavam empenhados em causar problemas. Apenas ouvindo algumas discussões, Leonel conseguiu dizer qual era o problema principal. Havia vários grandes edifícios em estilo de hotel à frente. Esses hotéis eram cercados por exuberantes jardins, diversos campos esportivos, regiões gastronômicas e outros locais de lazer. Mas parecia que as regiões mais disputadas estavam dentro dos próprios hotéis. Havia exatamente 10 desses edifícios de hotel e parecia que cada família estava lutando por uma suíte na cobertura. O problema não era apenas que havia mais de 10 famílias filiais, mas uma única pentose só poderia acomodar um determinado número de pessoas para começar. Só de contar as janelas do exterior e julgar pela altura e espessura dos edifícios, Leonel percebeu que o problema era mais do que apenas a pentose e parecia que muitos ainda não tinham percebido isso. Eram 10 hotéis e, pelos cálculos de Leonel, cada um tinha cerca de 200 quartos. Se a média fosse feita, cada cômodo provavelmente poderia abrigar entre 2 a 3 pessoas. Mesmo que Leonel escolhesse o limite superior, ainda havia espaço para cerca de 6 mil pessoas. E se Leonel fosse honesto, provavelmente estava perto de 5 mil. O problema era que essa multidão parecia já ter milhares de pessoas. E isso obviamente não contava quaisquer grupos que tivessem chegado antes de todos eles. Afinal, Leonel não tinha exatamente deixado a Terra em tempo hábil, então era um pouco demais esperar que eles fossem o primeiro lote a chegar. Isso significava que havia uma boa chance de que muitos dos quartos já tivessem sido encontrados, mas essas pessoas estavam aqui gritando como se isso fosse fazer alguma coisa. Há disputas de gritos não apenas entre filiais, mas há até competição e luta interna dentro das próprias filiais.
Leonel balançou a cabeça. Para ele, esta era uma questão de vida ou morte para ele e para aqueles que trouxera consigo. Embora eles tivessem brincado sobre dormir no deserto mais cedo, em um mundo de sexta dimensão como este, não havia como dizer que tipo de perigos existiam fora da extensão das cidades protegidas. Mesmo agora, o cubo segmentado não poderia ser considerado um forte e era muito suscetível de ser penetrado de fora. Era relativamente mais seguro em um mundo dimensional mais fraco, pois havia entrado na terceira fase. Mas, agora que estava no mundo de status equivalente, a vantagem que tinha antes era agora nula. Leonel lançou um olhar para Noah e os dois parecem ter chegado à mesma conclusão. Examinando rapidamente a multidão, Leonel parecia não conseguir encontrar uma maneira de passar. Ao mesmo tempo, não parecia haver nenhum sinal orientando sobre o que fazer, havia apenas uma linha de corda vermelha bloqueando seu avanço. Os dois não agiram precipitadamente. Eles perceberam que havia muitos na multidão que também ficaram em silêncio, percebendo que sua desordem não os levaria a lugar nenhum. Leonel inicialmente queria pedir quartos normais, deixando claro que desistiria de lutar pelas pentoses pelo bem daqueles ao seu redor, mas sentiu que se tal decisão fosse possível, outros já a teriam tomado. Havia algo decididamente estranho nas circunstâncias atuais e parecia mais que as pessoas estavam esperando por um sinal ou algum tipo de tempo. Compreendendo a situação em que se encontravam, Leonel começou a analisar lentamente as pessoas ao seu redor. Agora que ele estava em um mundo da sexta dimensão, ele não ousava mais liberar casualmente sua visão interna como fazia no passado, mas o impacto em seus sentidos não foi muito profundo. Ninguém aqui é da quinta dimensão, mas há vários que estão nas camadas intermediárias. As expressões de Leonel ficaram sérias. Ele não se atreveu a assumir as existências da quinta dimensão acima de si casualmente agora. Esta não era mais a Via Láctea ou as galáxias vizinhas. O poder e o talento dessas pessoas estavam em um nível totalmente diferente. O jovem que gritava sobre o ramo Nipso tinha 3 jovens silenciosos nas suas costas. Na verdade, ele era o mais fraco de todos. Ele era Tier 5, porém dos 3 jovens atrás dele, 2 eram Tier 6 e 1 era Tier 7. O ramo Conlon era comparável em força. Da mesma forma, o jovem gritando era apenas nível 5, mas havia 2 existências de nível 6 nas suas costas e uma de nível 7. Neste momento, estes 2 grupos pareciam ser os mais poderosos, mas Leonel encontrou uma jovem silenciosa que ficou quase completamente sozinha. Seu cabelo tinha uma coloração vermelho-dourada e sua mandíbula era bastante forte. Apesar disso, ela ainda conseguiu manter seu charme feminino. Levou apenas uma olhada para Leonel perceber que ela era na verdade Tier 8. Aparentemente sentindo o olhar de Leonel, a jovem virou a cabeça, suas íris cintilantes combinando com Leonel. Ela o olhou de cima a baixo sem reservas antes de desviar o olhar. Parecia que ela não tinha encontrado nada particularmente especial. Nesse momento, os supervisores silenciosos olharam para o céu. Aparentemente decidindo algo, eles escolheram dar um passo à frente. No meio deles, um jovem com cabelos brancos e penetrantes olhos dourados assumiu o comando. A aura que ele exalava parecia silenciar todo e qualquer um diante dele. Apesar de ser apenas Tier 4, ele comandava uma aura de obediência e domínio absolutos. Hoje, 50 quartos estarão disponíveis para reivindicação. 30 serão quartos para 3 pessoas. 20 serão quartos para 2 pessoas. 9 serão quartos para uma pessoa. 1 será uma suíte pentose. As regras serão as mesmas de sempre. Somente aqueles com densidade de linhagem de 0,10 e superior podem participar. Você pode lutar por uma ou várias salas, dependendo de sua habilidade. Aqueles que participarão, deem um passo à frente agora. Capítulo 1096 Densidade. 0,10 densidade de linhagem? O olhar de Leonel se estreitou. Ele não estava familiarizado com essa forma de medição. Mas como as coisas eram assim, ele não teve escolha senão torcer para atingir o alvo. Ele deveria estar bem, mas não havia certeza real. Se as coisas funcionassem como na Terra, então Leonel provavelmente teria 25% de qualquer DNA que faria um Luknik ser considerado de raça pura. Mas algo dizia a Leonel que os fatores de linhagem do verso dimensional funcionavam de maneira diferente. No mínimo, ele esperava que Noah pudesse atingir o objetivo e reivindicar alguns quartos para eles. No momento em que o jovem falou essas palavras, vários deles tinham expressões feias, e isso incluía até mesmo os 2 jovens de nível 5 que eram os mais barulhentos do grupo. Logo, aqueles que sabiam que nunca conseguiriam começaram a se afastar das cordas vermelhas, conhecendo seu lugar. Eles não atingem a marca? HM, mas parece que eles não estão se afastando. Eles vão tentar a sorte? Isso disse a Leonel uma coisa muito simples. Essa densidade de linhagem poderia ser alterada. Se tivessem certeza de que não poderia, nem se importariam. Vocês também podem dar um passo para trás. Noah e eu cuidamos disso. Leonel deu aos jovens da Terra um sorriso tranquilizador. Mesmo que fosse impossível, ele teria que encontrar uma maneira de torná-lo esperançoso. Ele estava apenas no nível 1 agora, muito longe dos outros participantes, mas não tinha muita escolha a não ser garantir que isso funcionasse. Logo restavam apenas algumas dezenas de pessoas das milhares que estavam nas cordas. Todos os outros lhes deram um amplo espaço na base do primeiro hotel. Havia centenas de metros de pedras perfeitamente pavimentadas em todas as direções, fazendo uma única pessoa parecer particularmente pequena. O jovem Tier 4 representando Lukniks tirou uma bola de cristal que foi forçado a segurar com as 2 mãos. Era um tamanho maior que uma cabeça humana normal e perfeitamente arredondado. Foi uma construção muito bonita. Sua aparência também parecia lembrar Leonel das bolas de cristal de Camelot. Já fazia muito tempo que não pensava neles, mas lembrava-se de ter ficado fascinado pela forma como armazenavam informações.
Talvez haja muito mais no sistema mágico de Camelot que eu tenho ignorado. Eu me pergunto se é possível deduzir o caminho de evolução que sua tecnologia teria seguido ao longo do tempo. Enquanto Leonel estava perdido em pensamentos, o membro do ramo Nipso Tier 5 deu um passo à frente, aparentemente querendo acabar com isso o mais rápido possível. Comparado ao seu eu anteriormente indisciplinado, ele parecia ficar especialmente tímido depois de cruzar as cordas vermelhas para o outro lado. Era quase como se a diferença entre ele e os jovens antes dele fosse palpável, apesar do fato de ele estar tecnicamente um nível acima do jovem antes dele. O jovem Tier 5 pressionou a mão na esfera e respirou fundo. Então, seu corpo explodiu com uma força branco-dourada, enchendo a bola de cristal até a borda em um piscar de olhos. O jovem rapidamente retirou a mão e deu um passo para trás, observando a bola de cristal com antecipação e com os punhos cerrados. Logo, um pilar de luz surgiu da bola de cristal. Ele passou rapidamente por 1,5 metro, passando por 1,5 metro e logo cruzando 7. No entanto, no momento em que atingiu essa altura, começou a desacelerar consideravelmente, mal ultrapassando as 8 enquanto lutava para frente. A testa do jovem ficou coberta de suor, as mãos apertando com tanta força que nem mesmo o sangue que ele tirou conseguiu encontrar um caminho para pingar no chão. O pilar finalmente ultrapassou quase 3 metros, mas cada centímetro subsequente parecia um arranhão e uma garra. Eventualmente, depois de subir apenas mais 20 centímetros a 10 metros da marca de 3 metros, ele parou bruscamente e liberou um pulso de luz. 0,0967. Falha. O jovem desanimou num instante, mas não protestou. Ele sabia que não deveria fazer algo tão tolo. No mínimo, desde que seus companheiros ganhassem um quarto extra, ele teria prioridade em reivindicá-lo. 0,0963. Falha. Os jovens Tier 5 Conlon falharam logo depois. Um após o outro, os jovens erraram por pouco alvo, reduzindo as poucas dezenas que haviam ficado para menos de uma dúzia no total. Foi muito deprimente ver um indivíduo após o outro errar o alvo por pouco, mas isso era de se esperar. Somente aqueles que estavam perto de começar ousariam fazer este teste. Naquele momento, um dos jovens do ramo Nipso de nível 6 deu um passo à frente, carregando o nível de confiança que os outros não tinham. Ele curvou-se levemente em saudação aos 3 jovens do ramo principal, Clyde Lucknix. Ele se apresentou. Não perdendo mais tempo, ele colocou a mão na bola de cristal e sua força aumentou. Antes mesmo que ele tivesse a chance de recuar, o pilar de luz disparou para cima, começando a subir cada vez mais rápido. Desta vez, ao contrário dos outros, o pilar não pareceu desacelerar nem um pouco, irrompendo por 8, 9 e até 3 metros num piscar de olhos. 11 pés. 12. O pilar não começou a desacelerar até que a luz cruzou 4,5 metros. Logo, ele cruzou 16 antes de diminuir a velocidade e finalmente parar. 0,1623. Aprovado. O rosto de Clyde se iluminou. Claramente, ele ficou muito impressionado com seu próprio desempenho e sentiu que estava nas nuvens. No entanto, ele logo foi atingido pela realidade de que os jovens antes dele não pareciam se importar nem um pouco com seu desempenho. Na verdade, um deles, vendo quão animado ele estava, não pôde deixar de lançar um olhar de desdém em sua direção. A excitação de Clyde rapidamente se tornou constrangedora. Sem escolha, ele correu de volta, sem vontade de se humilhar ainda mais. Logo, o segundo membro Tier 6 do ramo Nipso deu um passo à frente, com uma expressão muito mais reservada depois de ver o que aconteceu com seu companheiro. Todos eles perceberam naquele momento que não passavam de formigas aos olhos dos jovens do ramo principal. Capítulo 1097 Passagem. 0,1783. Aprovado. 0,1812. Aprovado. 0,1405. Aprovado. Os jovens que vieram em seguida não se preocuparam mais em se apresentar, a vergonha de Clyde ainda queimava ferozmente em suas mentes. Nenhum deles queria sofrer a mesma humilhação. Mesmo sem falar uma única palavra, esses jovens fizeram com que se sentissem menos que lixo. E ainda assim, eles só conseguiram cerrar os punhos em silêncio, resistindo. Leonel assistiu sem dizer uma palavra, os braços cruzados sobre o peito. Ao seu lado, Noah permanecia igualmente inexpressivo. Uma lenta construção de uma aura opressiva surgiu ao redor dos dois, já que nenhum deles parecia estar disposto a fazer um movimento. Para eles, o que fizessem não importaria muito. No caso de sua densidade de linhagem ser suficiente para impressionar esses 3 jovens, então não haveria sentido em fazer nada. A ação deles apenas reforçaria o desdém que esses jovens tinham por aqueles de baixa densidade de linhagem. Caso sua densidade de linhagem não atingisse a marca e eles lutassem contra esses jovens, eles estariam apenas atirando no próprio pé. Eles não tinham dinheiro nem para onde ir e este mundo era perigoso demais para ser levado casualmente. Uma coisa era eles terem que cuidar apenas de si mesmos, mas eles tinham a segurança de mais de 50 outras pessoas para proteger. A jovem de cabelo ruivo dourado não pôde deixar de olhar para Leonel e Noah. Suas auras eram bastante reservadas, mas ela estava muito mais próxima deles do que os jovens do ramo principal. Como tal, foi muito mais fácil para ela perceber isso. Seus lábios não puderam deixar de se curvar em um sorriso. O bom foi que eles realmente ousaram manter o temperamento diante desses 3 jovens. Mas o ruim foi muito pior. De que adiantaria um temperamento se você fosse fraco demais para fazer algo a respeito? Com o sorriso ainda aparecendo em seus lábios, ela deu um passo à frente. Ria sábio. Ela foi a primeira a se apresentar depois de Clyde. Não, era mais correto dizer que ela foi a única que ousou se apresentar após a humilhação de Clyde. E o que foi ainda mais surpreendente foi que o sobrenome dela não era Lucknix. Claramente, ela adotou o nome do pai. A ousadia dessa garota Ria não poderia ser subestimada nem um pouco. A família Sage ficava atrás apenas das famílias Lucknix, Viola e Montex, portanto não era uma humilhação para uma mulher Lucknix se casar com alguém de sua família. O problema era
Se Ria tivesse o apoio da família Sage, por que ela veria aqui? A única explicação era que ela não veio para conseguir um lugar de acomodação, ela veio apenas para testar os jovens Looknicks. Ela não estava muito interessada nesses membros regulares do ramo. Ela estava muito mais intrigada com os jovens da Pentose, então pensou em reivindicar uma para si. Quanto ao que os jovens antes dela pensavam disso, ela realmente não se importava. Tecnicamente, ela era de fato um membro das famílias do ramo Looknicks. Sem esperar por uma resposta, ela também colocou a mão na bola de cristal, sua força aumentando. Sua palma mal havia tocado o vidro liso quando a força oculta dentro dele se agitou, despertando como dragões adormecidos. O chamado de um pássaro grasnou pelos céus. No momento não havia nenhum pilar e no seguinte, um feixe de luz com mais de 9 metros de altura se manifestou, ainda subindo rapidamente. O jovem que segurava o cristal estreitou o olhar. A marca de 30 pés demarcou uma densidade de linhagem de 0,30. Isso já era suficiente para igualar os membros de classificação mais baixa do ramo principal. Cada 3 metros pode ser considerado um divisor de águas. Já era impressionante o suficiente cruzar a primeira bacia hidrográfica como membro de um ramo familiar. Além de 6 metros, você pode ser considerado um achado raro entre essas famílias do ramo. Esses eram indivíduos do ramo principal encarregados de tarefas de grande importância, como o gerenciamento de valiosos mundos desastres e outros recursos similares. A marca de 30 pés, porém, foi a base para ser nutrida pelo ramo principal. Se tal jovem nascesse em uma de suas famílias secundárias, desde que sua origem fosse limpa e não envolvesse nenhum escândalo, como filhos bastardos e coisas do gênero, eles seriam inscritos nos registros principais da família. Se alguém conseguisse cruzar a marca dos 12 metros, no entanto, o pilar tremeu, cruzando a marca dos 39 pés antes de finalmente começar a desacelerar. Como se tivesse encontrado resistência firme, pulsou descontroladamente. No entanto, em última análise, não conseguiu cruzar o próximo limiar, ficando preso e incapaz de seguir em frente. TSC, Ria balançou a cabeça. Vergonha, uma pena. 0,3989. Aprovado. O jovem que segurava a bola de cristal estreitou o olhar. Essa densidade de linhagem estava além da dele, mas ela nem sequer compartilhava o nome da família Looknicks. Internamente, ele estava mais do que apenas um pouco enfurecido. No entanto, com tal densidade de linhagem enquanto estava no grau 8, era claro e óbvio para ele que não tinha chance contra esta mulher. Além disso, havia uma boa chance de que desde que ela escolheu o nome da família Sage, apesar de ter um sangue Looknicks tão espesso, ela era na verdade uma portadora de fator de linhagem dupla extremamente rara. Aqueles que conseguiam manter duas altas densidades de linhagem ao mesmo tempo eram gênios entre os gênios. Ele não se atreveu a mexer com essa garota, fosse o nome dela Looknicks ou não. Leonel sorriu levemente ao observar a cena. Mas ele ainda não tinha referência de quão impressionante era essa marca. Então ele apenas assistiu enquanto Noah era forçado a segui-la. No final, só sobraram os dois, não havia muita escolha. A expressão de Noah não continha nenhum indício de flutuação quando ele deu um passo à frente. Ria não pôde deixar de levantar as sobrancelhas. Ela havia se aproximado dos dois de propósito depois de ver a obstinação deles, ansiosa para ver se seus egos eram apenas para exibição ou não, mas quem diria que eles não teriam reagido. No entanto, sua intriga logo se transformou em choque no momento em que Noah colocou a palma da mão para baixo. Capítulo 1098 ambos. O grito foi tão alto que muitos foram obrigados a tapar os ouvidos. O que antes tinha sido um pilar de luz para todos os outros tornou-se um pássaro voando pelos céus. Cada batida de suas asas cobria 3 metros sem falhar enquanto subia. Os olhos de Ria se arregalaram quando o pássaro ultrapassou a marca de 12 metros. Ao contrário de Leonel e Noah, ela sabia exatamente o que isso significava, assim como os 3 jovens do ramo principal. Suas expressões não puderam deixar de mudar. Densidade de linhagem parecia um termo muito vago, mas na verdade havia marcadores muito rigorosos a serem cumpridos. Esses marcadores foram designados pelo número de talentos do fator de linhagem que você despertou e pela profundidade que você tinha em cada um de seus ramos. O fator de linhagem Sov-Staral tinha 3 ramos principais: velocidade, sabedoria e cura. Quer fosse 0,10, 0,20 ou mesmo 0,30, nenhum garantiu o despertar de qualquer um deles. Essas densidades decidiam essencialmente qual nível de afinidade você teria com o Snow Force. Se as métricas da Valiant Heart Mountain fossem usadas, 0,10 seria sobre a afinidade do 3º ano, 0,20 seria o 6º ano e, finalmente, 0,30 seria o 8º ano, enquanto o próximo de 0,40 lhe daria o 9º ano. Tinha que ser lembrado que esta era uma afinidade com uma força elemental da luz muito particular na força da neve. Isso não era o mesmo que ter uma afinidade elemental da luz geral. Ter afinidade de 9º ano com a força da neve era muito diferente de ter afinidade de 9º ano com a força elemental da luz em geral. No entanto, 0,40 era uma fera completamente diferente. Ter densidade de linhagem de 0,40 significava que você havia despertado pelo menos um dos 3 ramos principais. Isso não apenas fez de você um gênio, mas também alguém que Looknicks nutriria com tudo o que tinha. Despertar um ramo do fator de linhagem da coruja da estrela nevado sem ter alcançado a 6ª dimensão ainda era uma raridade entre as raridades, mesmo no ramo principal. Os jovens do nível 4 podiam contar com as mãos e os pés o número de jovens que atingiram essa marca. E isso apesar do fato de haver milhões de membros do ramo principal e bilhões dos ramos laterais. Vendo Noah cruzar a marca dos 12 metros. Como eles poderiam não ficar chocados e ficar em silêncio?
O olhar de Leonel examinou as reações das pessoas ao redor. Quando ele viu como eles estavam reagindo, seus lábios se curvaram em um sorriso. Parece que seu primo não era realmente ruim. Mas o que ninguém esperava era que a ilusão da coruja estrela nevada de Noah continuasse, cruzando a marca de 15 metros antes mesmo de pensar em desacelerar. As mãos do jovem que segurava a bola de cristal tremiam. Na geração mais jovem da família Lucknix, havia apenas 3 jovens que conseguiam ultrapassar a marca dos 15 metros. Na verdade, eram 4, mas o quarto era uma existência tão elevada que todos inconscientemente o diferenciavam dos outros, apesar do fato de ele ser tecnicamente muito mais jovem do que a maioria deles. Noah olhou para o céu, tão inexpressivo como sempre. Suas íris esmeralda refletiam a luz, mas nenhuma emoção real. Infelizmente, os jovens da Terra não permitiriam que ele continuasse agindo com calma. Os sons de assobio combinavam com o canto do pássaro no céu. Mostre a eles quem manda, Noah. Rai tirou a camisa e revelou seu templo ao mundo, agitando no ar como uma líder de torcida animada. Seja por coincidência ou não, as dobras agitadas de sua gordura combinavam com as batidas do pássaro ilusório enquanto pairava no ar, olhando para todos com orgulho. A torcida de Rai e dos outros testou a espessura do rosto de Noah. Ele só podia fingir que não ouviu nada para poder correr para o lado. Leonel caiu na gargalhada, avançando e dando tapinhas no ombro de Noah. O pássaro nos céus não parecia querer se dispersar. Provavelmente foi possível localizá-lo a vários quilômetros de distância. No mínimo, todos na cidade definitivamente viram e não puderam deixar de olhar para ele com admiração. Logo, a coruja estrela da neve começou a se dispersar, partículas de luz dançando no ar enquanto desapareciam. O jovem Tier 4 olhou para Noah com um olhar estreitado. Ao contrário de Ria, Noah não se apresentou. Isso tornou as coisas meio estranhas. Quem é você? De qual ramo você vem? Algo assim tinha que ser relatado sem dúvida. Provavelmente não demoraria muito para que isso se espalhasse por toda parte. Como tal talento ainda não foi trazido para o ramo principal? Meu nome é Noah Falks. Não venho de nenhum ramo familiar nomeado. A testa do jovem Tier 4 franziu. Um filho bastardo? Esta conclusão era muito provável. Com a forma como o verso dimensional funcionava, provavelmente não faltariam filhos ilegítimos para vários anciãos da família Lucknix. Isso complicou muito a situação. Se Noah fosse o filho bastardo de um ancião da Ordem Estelar, seria ainda mais problemático, pois era um escândalo que a família não gostaria nem um pouco. A pureza era especialmente importante para o Lucknix. O jovem Tier 4 só podia esperar acabar com tudo isso o mais rápido possível para poder voltar e relatar isso. Ele olhou para Leonel com uma pitada de impaciência nos olhos. Porém, vendo quão próximos Noah e Leonel pareciam ser, ele não se atreveu a ser tão desdenhoso ao mesmo tempo. Leonel sorriu levemente e deu um passo à frente, colocando a palma da mão no cristal. A diferença era simplesmente muito marcante. Quer tenha sido Noah ou Ria, ambos ganharam uma reação que foi instantânea mesmo sem o uso de sua força da neve. Porém, para Leonel, houve um silêncio absoluto. Isso fez com que aqueles ao seu redor pensassem que seu resultado seria tão benigno quanto aqueles que vieram antes de Ria. Mas a realidade era muito diferente. Em completo silêncio, a ilusão de uma coruja estrela das neves apareceu nas costas de Leonel. Seu olhar penetrante permaneceu em silêncio enquanto todos prestavam atenção na bola de cristal. Ninguém pareceu notar essa mudança até que fosse tarde demais. O cristal começou a brilhar lentamente. Tão lentamente que foi agonizante. No entanto, houve uma diferença entre este momento e qualquer outro momento anterior. O jovem Tier 4 sentiu que suas palmas estavam derretendo. Rachadura. O som foi chocante, tirando muitos da calmaria. Foi só então que o par de olhos nas costas de Leonel pareceu entrar em sua visão. De alguma forma, não importa se você estava de frente ou de costas para Leonel, a dupla continuou a perfurar sua alma. O chamado do pássaro se seguiu, mas não foi nem alto nem áspero. Em vez disso, tornou-se um chamado sonoro que tocou o coração, preenchendo cada centímetro do planeta Lucknix. Não houve uma única alma que não tenha ouvido. Naquele momento, a bola de cristal explodiu, liberando uma luz ofuscante que disparou para o céu e perfurou as nuvens acima. Continuou por uma distância tão longa e abrangente que até abriu caminho para fora da atmosfera do planeta Lucknix, apresentando uma visão que podia ser vista até mesmo do planeta Viola e Montex. Num determinado jardim, uma senhora idosa, balançando lentamente a sua cadeira de madeira branca, olhava para o céu. Seu olhar vidrado tremeu ligeiramente, seu coração disparou. Ela não precisava estar lá para saber que era seu neto. Os dois. Capítulo 1099 Perfeição. Leonel olhou para o céu. Mesmo com o segundo estágio de seu ramo de sabedoria ativado, ele não conseguia ver até o fim. É claro que esse chamado segundo estágio eram os olhos da coruja estrela da neve. Na verdade, Leonel alcançou o segundo estágio do ramo da sabedoria e do ramo da velocidade há muito tempo. O caminho estelar que apareceu quando ele atingiu sua velocidade máxima era exatamente o segundo estágio do ramo de velocidade e suas asas ilusórias de ouro branco. O único ramo que Leonel ainda estava no primeiro estágio era o ramo de cura de seu fator de linhagem Sov-Staral, e só poderia ser usado uma vez a cada vários meses. Foi precisamente porque essas coisas foram tão fáceis para Leonel que ele não sabia como se comparava aos outros da família Lucknix. Na verdade, ele considerava esses talentos despertados tão garantidos que raramente os usava em batalha, muitas vezes optando por confiar muito mais em seu índice de habilidade do que em outras coisas. Mas isso não foi inteiramente culpa de Leonel. Leonel esperava que seu fator de linhagem Sov-Staral fosse como seu fator de linhagem Metal Synergy. Leonel poderia extrair muito mais poder de seu Metal Synergy Lineage Factor. Como tal, quando ele não recebeu resultados comparáveis de seu fator de linhagem Sov-Staral, ele pensou que o problema era que seu fator de linhagem era muito fraco. Devido a isso, Leonel começou a traçar como fortalecer um fator de linhagem que já poderia ser considerado o auge do que a sexta dimensão poderia oferecer.
Pode-se dizer que se os outros membros da família Lucknix estivessem cientes de seus pensamentos, o odiariam mais do que já o faziam. A verdade é que o fator de linhagem Sov-Staral não era fraco. Na verdade, estava longe disso. Pode-se até dizer que havia algumas famílias da sétima dimensão de nível inferior que não podiam se comparar a ela. O principal problema era que Leonel não tinha as técnicas adequadas para combiná-lo, como tal. Ele só conseguia mostrar uma fração do que deveria ser sua verdadeira força. Tinha que ser lembrado que o fator de linhagem Sov-Staral dependia muito da afinidade com a força da neve. Porém, de que adiantaria ter afinidade com uma força se você não tivesse o meio adequado para usá-la? Para colocar as coisas na perspectiva adequada, era necessário entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o fator de linhagem Sov-Staral funcionou de forma diferente do fator de linhagem Metal Sinerge da família Morales. A verdade é que era muito menos estruturado e sistemático. Para a maior parte da família Lucknix, os talentos da Coruja Estrela da Neve não podiam ser acessados até entrar na sexta dimensão. Apenas alguns raros gênios poderiam despertar alguns ramos antes de atingir este nível. Antes disso, eles dependiam principalmente de sua afinidade com a força da neve. Como uma poderosa força da sexta dimensão, a força da neve estava no auge da maioria das forças elementais da luz neste nível. No passado, Leonel havia descartado a força da neve porque ele dificilmente a considerava entre as 100 melhores entre as forças elementais da luz e dificilmente estava entre as 1000, entre as forças elementais estelares. O que ele não sabia era que tais classificações eram surpreendentemente boas. Qual era a largura do universo? Quantas famílias havia? Quantos tipos diferentes de forças? Ser classificado tão bem em uma lista quase infinita. Se isso não fosse excelente, então o que poderia ser? Esta vantagem por si só separava os Lucknix de outras famílias da sexta dimensão. Embora não bastasse ser tratado com o máximo respeito por aquela organização misteriosa, o simples fato de terem produzido estudantes nominais no passado era suficiente para mostrar o quão talentosas eram as pessoas de sua família. No entanto, mesmo assim, ao entrar na sexta dimensão, as pessoas do Lucknix passariam por uma mudança qualitativa. Eles começariam a despertar seus talentos de ramo e sua força explodiria aos trancos e barrancos. O mais surpreendente dos Lucknix seria despertar seus talentos filiais para a segunda camada. Estes eram os indivíduos que se tornariam herdeiros em potencial, anciões da Ordem Estelar e guerreiros com espadas de penas de 8 pontas e 12 pontas. De alguma forma, apesar de nem sequer ter tocado a sexta dimensão, Leonel já havia despertado a segunda camada de 2 ramos, outro feito chocante por si só. Muitos dos melhores gênios do Lucknix só despertariam um único talento do ramo durante suas vidas. Noah balançou a cabeça enquanto olhava para o céu. Acho que havia alguma chance de eles se manterem discretos. Ao contrário de Leonel, Noah estava ciente de muito mais coisas. Ele sabia exatamente o tipo de problema que isso traria. Ele sabia do temperamento de Leonel e estava tentando encontrar uma maneira de facilitar a discussão, já que, obviamente, isso havia sido colocado sobre seus ombros por seu pai e seu avô, mas parecia que ele não teria a chance de ser delicado sobre isso. Tudo mais. Sentindo o olhar de Noah, Leonel olhou e sorriu. Nada mal, certo? Noah ficou sem palavras. Porque esse primo dele só parecia sorrir tanto quando havia problemas no horizonte. O jovem Tier 4 segurando a bola de cristal ficou sem palavras. Mesmo quando as luzes no céu diminuíram lentamente e a bola de cristal finalmente se quebrou em sua mão, caindo no chão, ele ainda não sabia como reagir. Cada fibra do seu ser queria dizer que era falso, que a bola de cristal estava com defeito. Mas ele sabia que não deveria dizer algo tão tolo. A única maneira de o testador de densidade de linhagem reagir dessa forma seria se a linhagem fosse considerada perfeita. A única maneira de trazer à perfeição o fator de linhagem coruja da estrela nevado era despertando um dos ramos para a segunda camada. Mas havia apenas uma outra pessoa na geração mais jovem que fez isso enquanto ainda estava na quinta dimensão. Capítulo 1100 Paciente. Precisamos relatar isso. O jovem Tier 4 saiu do seu torpor, percebendo quão grande era esse assunto. Gautin ainda não. Um jovem atrás de Gautin falou. Eles deveriam distribuir 50 quartos por dia até que todos fossem doados. Eles não poderiam exatamente fugir de suas responsabilidades, certo? A expressão de Gautin mudou, mas ele tomou uma decisão. Isso é mais importante. Precisamos ir agora. Vamos adiar isso para outro dia. Temos que nos apressar. Gautin virou-se para sair correndo. Seus 2 companheiros se viraram para sair também, mas de repente ouviram o som de alguém pigarreando. Vocês 3 realmente vão embora assim? Os passos de Gautin congelaram e ele se virou com as sobrancelhas fortemente franzidas. Ele era um membro do ramo principal. Não importava qual fosse a densidade da linhagem de Leonel, ele não estava sendo um pouco liberal demais com suas palavras? A verdade é que Leonel não se parecia em nada com uma pessoa com alta densidade de sangue Lucknix. Sua pele era bronzeada demais, seu cabelo tinha um belo tom de violeta, mas definitivamente não era o mesmo branco ou dourado que se esperaria de um Lucknix. Nem era tão brilhante. Por todos os direitos, Noah parecia muito mais com o Lucknix se você ignorasse seus olhos esmeralda. Devido a essas razões, ele não esperava muito de Leonel para começar, mas agora que o chamava tão casualmente, seu descontentamento reprimido ameaçava surgir. No final, porém, Gautin conseguiu controlar suas emoções. Independentemente da aparência de Leonel, o teste não mentiria. E conhecendo a família, provavelmente seria convocado para o ramo principal muito rapidamente. Nesse caso, a posição de Leonel seria muito superior à sua. Não havia necessidade de ofendê-lo sem motivo. Você precisa de algo? Gautin perguntou da forma mais neutra possível. Leonel sorriu levemente, fingindo não perceber a luta interna de Gautin. Eu e meus companheiros somos um pouco pobres. Se não encontrarmos um lugar para ficar agora, temo que teremos que voltar para nossa casa.
A essa altura, as coisas podem ficar um pouco inconvenientes para você. A expressão de Gautin mudou novamente. Ele não conseguia decidir se Leonel era desavergonhado ou se deveria ser desdenhoso. Que diabos foi isso? Claramente, Leonel estava tentando conseguir algum alojamento e alimentação grátis usando seu novo status. Esqueça, não importa. Se ele entrar na filial principal, a sala que ele reivindica ficará vazia e o resultado será o mesmo, não importa o que aconteça. Vou apenas dar-lhe as chaves. Ele vai acabar devolvendo de qualquer maneira. Quantos quartos você precisa? O olhar de Leonel brilhou quando ele terminou os cálculos. Preciso de 12 quartos para 3 pessoas e 11 quartos para 2 pessoas. A testa de Gautin se contraiu, mas já percebia que Leonel tentava dar um passo atrás ao não pedir a Pentose. Nesse caso, percebeu-se que ele realmente precisava desses quartos. Tudo bem, aqui. Gautin jogou um anel espacial. Quanto a todos os outros, por favor, volte amanhã. Sem esperar ouvir os gritos de descontentamento, Gautin saiu correndo, deixando Leonel com um sorriso no rosto. O olhar de Leonel cintilou quando percebeu que Ria havia aparecido diante dele. Sem esconder a curiosidade em seu olhar, ela o olhou de cima a baixo como se tentasse entender alguma coisa. Vocês dois são parentes? Ela perguntou. Leonel inclinou a cabeça. Ele é meu primo. O olhar de Ria se iluminou com curiosidade. Para dois jovens aparentados terem densidades de linhagem tão altas, definitivamente não foi uma coincidência. Era mais provável que ambos estivessem ligados ao mesmo escândalo. Naquele momento, todos da Terra cercaram Leonel e Noah novamente, suas expressões radiantes enquanto içavam os dois no ar. Ou melhor, tentei. Que diabos, capitão? Por que você está tão pesado? Leonel riu. Seu peso não o incomodava nem um pouco. Ele nem sentia que isso diminuía em nada sua agilidade ou velocidade. No entanto, o mesmo não poderia ser dito de outros. No final, eles içaram Noah sob seu protesto e chutaram Leonel totalmente para o lado. Ria assistiu com uma luz curiosa nos olhos. Quem eram essas pessoas exatamente? Eles pareciam bem próximos. Gautin e seus dois companheiros correram em direção às suas aeronaves. Como membros do ramo principal da família Lucknix, eles tinham licenças que outros teriam que superar inúmeros obstáculos para conseguir, permitindo-lhes voar em suas próprias naves fora das estrelas designadas. Com a velocidade deles, eles conseguiriam retornar à propriedade da família em apenas algumas horas. No entanto, os três nunca poderiam esperar encontrar a mulher mais linda que já tinham visto esperando por eles. Ninguém se lembrava do que aconteceu. Mas mais tarde naquele dia, quando retornaram à propriedade, não relataram nada do que ocorreu, quase como se tivessem esquecido completamente. Sentada nas nuvens com um sorriso despreocupado no rosto, os traços delicados de Alienor tingiam-se de uma excitação vermelha enquanto ela desfrutava da simplicidade de cuidar do filho. Ela não se sentia tão realizada há muito tempo, mas finalmente suspirou. Mamãe te prejudicou, Leãozinho, mas preciso fazer isso mais uma vez. Esta será a última chance que darei à sua avó. Como mãe, minha prioridade sempre será a sua segurança. Porém, não quero vivo em um mundo onde meu filho e minha própria mãe não podem se falar. Então seja paciente com a mãe, nos encontraremos em breve. A expressão de Alienor tremeluziu com uma luz complicada, mas logo seu sorriso voltou ao observar o filho interagir com os amigos. Sua alegria borbulhou novamente, pois ela mal conseguia contê-la. Mais tarde naquela noite, ao pôr do sol, Leonel ficou agradavelmente surpreso ao encontrar a chave da Pentose no anel espacial. Ele simplesmente presumiu que Gautin estava tentando bajulá-lo e não tinha ideia de que era sua própria mãe quem não suportava a ideia de seu filho ter algo menos que o melhor. Se Leonel soubesse que sua mãe tinha realmente conseguido colocar algo secretamente no anel espacial sem que ele percebesse, ele rapidamente perceberia quão grande era a disparidade entre ele e os verdadeiros especialistas. Porém, Leonel não deu muita importância, pois ao entrar na cobertura, encontrou algo esperando por ele na enorme cama. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.